Grande alça para os irmãos. Irmãos, estamos aqui para fazer mais uma live sobre Daniel, capítulo 8. Depois, a próxima live, eu quero falar sobre Daniel, capítulo 11. Porque o capítulo 11 ele vai narrar praticamente a mesma história que está registrada em Daniel, capítulo 8. Mas hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8. E eu fiz uma capa aí para essa live aí, que foi uma capa que eu creio que foi inspirada pelo Eterno. Irmão, pode até aproximar, eu vou fazer um comentário aí. Eu coloquei o pequeno chifre, o selo foi tirado e a profecia foi revelada. E aí embaixo tem um carneiro morto, um carneiro com 2 chifres, um bode virado para um javali. E aí, por cima de cada um deles tem um nome escrito. Por cima do carneiro está escrito Medo-Pérsia. Por cima do bode está escrito Grécia. E do lado aí do javali está escrito Roma. É interessante que quem vê essa postilha aí vai ficar sem entender o que esse javali está fazendo aí. Esse porco está fazendo aí. Mas nessa live, mais uma vez, nós vamos mostrar que a profecia ela foi revelada. O selo foi tirado e a profecia foi revelada. Embaixo está escrito aí 269 mais 2031 igual a 2300 anos. Então, nós vamos explicar cada detalhe que está nessa capa aí hoje, novamente. Nós vamos mostrar quem é o pequeno chifre, quem é o carneiro aí, quem é o bode, quem é o javali aí. Nós vamos mostrar que o javali é o pequeno chifre, porque ele não aparece dentro do texto de Daniel, mas através da revelação que o Eterno deu para nós sabemos que o javali é Roma, o porco aí é Roma. E aí nós vamos mostrar mais uma vez o quanto essa profecia, depois de revelado, o quanto ela é tremenda, e Yahweh é magnífico. E aí quando eu falo sobre a profecia ter sido revelada, é porque o livro estava selado. Eu vou até ler aqui Daniel, capítulo 12, versículo 4, diz assim: quanto a ti, Daniel, guarda em segredo essas palavras e mantém selado o livro até o tempo do fim. O tempo do fim chegou. Por isso que o livro foi aberto, o selo foi tirado. As pessoas liam o livro de Daniel, mas não entendiam as profecias com respeito às 70 semanas e com respeito ao capítulo 8. Eles não entendiam. Liam, não entendiam. Por quê? Porque tinha a hora certa para ser revelado. E o Eterno revelou para a igreja de Filadélfia, porque ela está no final da era. Essa era agora vai fechar. E aí o que acontece? O arrebatamento dos vencedores vai acontecer. Por isso que a profecia teria que ser revelada a eles. Para quê? Para eles saírem fora do que está dentro dessa profecia, que eu vou mostrar para os irmãos mais uma vez, que é o porco, esse javali aí. Daqui a pouco nós vamos mostrar mais uma vez o que esse porco, esse javali significa. Então, quando eu falo que a profecia das 70 semanas e a profecia do capítulo 8 foi revelado, eu estou falando sobre tudo, sobre todos os detalhes, partir lá da hora do carneiro até a guerra do Armagedon, que está dentro dessa profecia e dentro da profecia das 70 semanas. E aí muitos vão dizer, mas então lá, você falou lá em 2020, 2021, sobre a profecia Você falou sobre a profecia aí do capítulo 8 aí, do pequeno chifre, e o arrebatamento aconteceu. O que eu estou falando que foi revelado é os acontecimentos e as coisas que aconteceram dentro dessa profecia. Eu não estou falando do ano, porque o ano, quem data ele é os historiadores. Nós fizemos aí uma live mostrando esse mesmo estudo, porém nós pegamos a data do ano 272. Nós não pegamos essa data do ano 69, não. Nós pegamos a data do ano 270. Tem uma live aí que quem quiser assistir lá vai ver que nós falamos a mesma coisa que nós falamos em todas as outras lives aí com respeito ao pequeno chifre. Porém, nós pegamos a data do ano 270, que fechava no ano de 2030. Aí muitos dizem, então, se o Eterno revelou e não aconteceu, por quê? Aí, ó, o irmão pode até colocar na tela aí, ó. Porque nós estamos trabalhando em cima de data de historiadores. Nós não estamos. Eu não sou um historiador para poder falar, o pequeno chifre surgiu aqui, não. E se for os historiadores é que colocou aí, ó. O pequeno chifre surgiu aqui ano 270. Então nós calculamos em cima da data em que os historiadores colocou para nós. Por isso que nós falou, 2030 fecha para Yahshua voltar. Então o que acontece? Esse historiador aí está errado. E não existe só um historiador.
São vários historiadores. Uns colocam 271, outros 270. A data mais recente que eu achei de todas é a data de 269 agora. Agora eu procurei 268, não achei. Não tem 267, tem 269 aí, ó. O que é isso? O que eu estou querendo passar para o irmão? Quem tá me acompanhando sabe o que eu estou falando. É o surgimento do pequeno chifre. Tem que começar a contar da hora que o pequeno chifre surge e calcular 2.300 anos para poder Yalcha voltar nas nuvens. É isso que eu estou falando. Então, por que não bateu com 270? Aí, ó, mais outro documento. Por que não bateu com 270? Porque o historiador, então, está errado. Mas agora, com respeito à revelação de toda a profecia, não resta dúvida. Foi revelado quem é o carneiro, quem é o bode. Isso aí também já tá escrito, escancarado ali. Ó. Nós vamos ler o texto aqui, eles vão ver que a própria escritura interpreta. Não, o carneiro é os Medopés, o carneiro com 2 chifres. O bode é a Grécia, de Alexandre o Grande. Só que o pequeno chifre não tinha sido revelado para muitos quem é o pequeno chifre. O pequeno chifre talvez foi revelado para os adventistas, mas eles não entenderam todo o significado da profecia e quando é que ela termina. Eles não entenderam isso aí. Eles pegou a data de 457, antes do Machia, falou que a profecia se cumpriu no ano de 1844. Está fora. Ela se cumpre com a volta de Yalcha nas nuvens, descendo nas nuvens para a guerra do Armagedon. Essa é uma profecia que pega lá dos Medo-Pérsia e vai até Yalcha vir nas nuvens. Então, o que acontece? Tudo que está dentro da profecia foi revelado a nós. O carneiro, quem é o carneiro, quem é o bode, quem é o pequeno chifre, e o carneiro é o bode matando o carneiro, quem é o pequeno chifre, que é Roma, que é representado pelo javali, um porco. Por que eu estou falando isso? Porque o Eterno usa animais. No livro de Daniel, ele usa animais para representar impérios. Por isso que no capítulo 7 lá, de Daniel, se você ler, está falando dos mesmos impérios. Lá fala da Babilônia, é representada por quem? Por um leão. Lá depois vem os Medopés, é representado por outro animal. Depois vem a Grécia, é representado por um leopardo com 4 asas nas costas. Depois vem um terrível animal, com 7 cabeças lá e 10 chifres, é representado Roma, representa Roma. Então, o Eterno ele usa animais para representar impérios. E quem são esses impérios? Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Só 4 impérios. Cansei de falar isso. A estátua também do capítulo 2 de Daniel também, olha lá, ó, representa impérios a estátua. A cabeça é Babilônia, os braços são os Medo e Persa, cada braço. O ventre da estátua é a Grécia, as pernas e os pés da estátua é Roma. É Roma, só 4 impérios. Então, o que acontece, irmãos? Quem está acompanhando nós sabe tudo o que eu estou falando aqui, porque cresceu espiritualmente no entendimento. Porque o filho varão, ele foi nutrido com alimento sólido através dessas profecias. Essas profecias é para o filho varão, é para aqueles que vai ser tirado antes do anticristo começar a governar essa terra durante 7 anos, o filho da perdição, o antimachia. Então, quem está me acompanhando sabe do que eu estou falando. Então, o Eterno usa impérios. E, mais uma vez, eu vou mostrar aqui que impérios têm data para começar e tem data para terminar. Tem data para começar e data para terminar. Babilônia começou lá. Os irmãos viram a estátua aí. Eu vou colocar a estátua de novo. Ano 620 até o ano 539. Depois veio os Medopés, 539 até o ano 381. Alexandre o Grande, a Grécia. Depois veio a Grécia e foi até o ano de 331 até o ano 269. Bateu de frente com Roma. Aí Roma agora vai quando? Roma vai até Yalcha voltar nas nuvens. É aqui que cai toda a tese por terra de que ninguém pode saber o ano, ninguém pode saber o dia e ninguém pode saber a hora do arrebatamento. O livro de Daniel é um livro que mostra o tempo do fim, mostra a data, quando tudo vai terminar, quando é que Yalcha vai descer nas nuvens. O livro de Daniel mostra, principalmente em cima das profecias das 70 semanas e em cima da profecia do pequeno chifre, onde fala das 2.300 tardes e manhãs, que tem que ser interpretado como sendo anos, do jeito que as adventistas interpretam, que são anos. Só que eles não estão sabendo pegar de quando é que começou realmente o pequeno chifre surgiu. Não, eles pegam de 457. Isso está errado. Eles têm que pegar na hora que ele virou potência, na hora que ele destruiu a Grécia, porque é um reino destruindo o outro. Chega um, desbanca o outro. Chega o outro, desbanca o outro. Vai desbancando, mas Roma fica até o final. Então, vamos ler o texto para nós entender que Roma fica até o final. Então, a profecia, o selo foi tirado. E ela foi revelada. Tanto a profecia aí da estátua de
de Daniel, na estátua do sonho da Nabucodonosor, quanto a profecia do capítulo 7, ali, daqueles animais ali, o leopardo, foi revelado, e principalmente a profecia das 70 semanas e a profecia do capítulo 8 do pequeno chifre. Essas duas nós temos que entender elas plenamente. E o Eterno deixou para revelar elas agora. Por quê? Porque elas mostram quando é que o arrebatamento vai acontecer, o ano que vai acontecer, e mostra quando é que Alcha vai descer nas nuvens. Por que eu estou falando aí que agora, com essa data aí de 269, bate? Porque essa data aí, no ano de 2022, eu não sabia desse calendário, nós não tínhamos nem entendimento do calendário dos caraítas. Nós não sabíamos o que era o calendário dos caraítas. O calendário dos caraítas é o calendário que marca de Adão até inteirar os 6.000 anos. Na verdade, 6.001. 6.001, porque um milênio começa com 1.001, 2.001, 3.001, 4.001, 5.001, 6.001. O ano passado, nós pensamos que a hora que fechar 6.000 anos, pronto, fechou. Não, é 6.001. Tem que dar 6.000. Daqui a pouco nós vamos falar disso aí, ó. Uma coisa até como eu estou na tela aí, ó. Tá vendo? 1.001, 2.001, tá vendo? 3.001 e vai indo. Assim podia até chegar em 6.001. Aí que vira o milênio. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou falar, daqui a um dia eu vou falar de novo sobre o calendário caraíta e vou falar sobre o jubileu e vou mostrar, como o irmão falou para mim aí, eu falei que concordei plenamente e foi tremendo a linha de raciocínio dele. Ele falou, o irmão lá do Rio de Janeiro, ele falou: meu Romeu, são uma semana de 6 dias, uma semana de 6 anos, aliás, uma semana de 7 dias, uma semana de 7 anos e uma semana de 7 milênios. Tá vendo aí, irmão? Quanto é magnífico? Uma semana de 7 dias, uma semana de 7 anos e uma semana de 7 milênios, que o Eterno programou para a humanidade. Por isso que falou, vai trabalhar 6 dias e descansar no 7. Plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7. Vai ter 6 milênios e deixar a terra descansar no 7º milênio, que é o reino de Alcha nessa terra. E esse calendário não aceitou tirar os 210 anos que os judeus tirou lá. Aí eu vou falar nisso em outro vídeo novamente. Então, esse calendário encaixa perfeitamente com a profecia das 70 semanas agora, que fecha em 2031, e encaixa perfeitamente com esse capítulo que nós vamos ler agora e vamos estudar hoje novamente, o capítulo 8, sobre o pequeno chifre. Vou trazer mais detalhes, eu sei que eu já falei sobre isso, mas nós temos que falar novamente, por quê? Porque essa profecia foi deixada para o filho varão, foi deixada para a igreja de Filadélfia, para ela entender que o tempo acabou. O anticristo, o antimachio, o filho da perdição está sobre a terra. Ele está para assinar um acordo de paz entre Israel e os palestinos. Logo após a guerra de Gog, logo após a guerra que a Rússia vai descer com a Turquia, o Irã e a Síria e a Líbia contra Israel. Então, isso aqui está muito próximo, 5.993. A galera está achando que esse calendário aqui é brincadeira. Está achando que o Eterno ia deixar todo mundo no escuro e não ia revelar nada para nós. Caiu do cavalo quem está pensando isso. Quem pensa isso, até no nosso meio tem irmãos que pensam isso. O arrebatamento não vai acontecer agora, não, meu. Será que ele não está assistindo os vídeos? Será que ele está achando que eu estou procurando datas da minha cabeça? Se ele pegar o livro de Daniel e ler junto comigo, ele vai entender que cada império tem a data de surgir e a data de terminar, a data de surgir e a data de terminar. E se ele entender que essa profecia aqui se refere a anos, as 2.300 tardes de manhã se refere a anos, ele vai entender quando é que Alcha volta nas lutas. Então, para estar errado, esse calendário vai ter que estar errado. Os historiadores vão ter que errar feio aí, igual colocou aí, 269, vai ter que errar feio. E Flávio José vai ter errado feio ali quando ele falou que o ano 73, na Guerra de Massada, ali, quem não assistiu, assista lá, 70 semanas lá no canal Atalaia de Algo, você vai entender que as 70 semanas, a semana de número 69, ela fecha no ano 73 do calendário ali, ó, de Israel. Ele fecha no ano 73, no dia 15 de Nissan, no dia 15 de abril, fecha a semana de número 69. E aí você vem correndo, se você assistiu o vídeo lá, você vai entender. E quando chegar em 2031, fecha-se os 6.001 anos. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre isso. Então, vou ler o capítulo 8. Vamos ler? Vou ler todinho para nós ver que ele mostra, que esse capítulo 8 mostra que é o tempo do fim. Marca e Alcha voltando nas nuvens para a guerra do Armagedon com a besta. Vou ler. No 3º ano do reinado do rei Baltazar, tive uma visão, eu, Daniel, depois daquela que tivera anteriormente. Eu contemplava a visão, e quando contemplava, encontrava-me em Suzã, a praça forte situada na província de Elã. Enquanto contemplava a visão, encontrava-me na porta do Ulai. Levantando os olhos para ver,
deparei-me com um carneiro de pé, com 2 chifres. Tá vendo aí? Um carneiro de pé. Na porta, né? Ele... Aqui tá meio apagado, deixa eu pegar aqui. Ele tinha 2 chifres. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E esse mais alto foi o que apareceu por último. Eu vi o carneiro dar chifrada para o oeste, para o norte, para o sul. Nenhum animal podia resistir-lhe, e ninguém conseguiu livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem lhe aprazia e tornou-se poderoso. Nós já interpretamos, falando que a própria Bíblia que na frente já vai interpretar que o carneiro representa os Medo e Pérsia, que se uniu, os 2 chifres, Medo e Pérsia. Eu considerava com atenção quando vi um bode que vinha do ocidente e havia percorrido a terra inteira, sem sequer tocá-la. E o bode tinha um chifre magnífico entre os olhos. Ele aproximou-se do carneiro com 2 chifres, que eu via de pé diante da porta, e atirou-se contra ele no ardor de sua força. Eu o vi aproximar-se do carneiro, afrontá-lo com fúria. Ele feriu o carneiro e quebrou-lhe ambos os chifres, sem que o carneiro tivesse a força de resistir-lhe. E atirou-o por terra e calcou aos pés, sem que ninguém pudesse livrar o carneiro de sua mão. O bode destruiu o carneiro. O bode é a Grécia. A Grécia destruiu os Medo-Persas. Viu por que nós colocamos a data? Um império destruindo o outro. O Eterno está mostrando que os impérios vai ficar até Yalcha voltar. Mas qual império? O pequeno chifre, Roma. Daqui a pouco nós vamos ver. Aí vem. Vou pegar aqui. Mas embora estivesse em pleno vigor... Não, então o bode tornou-se muito poderoso, a Grécia. Mas embora estivesse em pleno vigor, seu grande chifre se quebrou. E em lugar dele ergueram-se 4 outros magníficos na direção dos 4 ventos do céu. O que é o grande chifre do bode? O rei Alexandre o Grande. Ele morreu com 33 anos, morreu novo. Aí vem, depois de Alexandre o Grande, fala o que surgiu 4 outros chifres. Daqui a pouco nós vamos comentar quem é eles aí. De um deles saiu um pequeno chifre que depois cresceu muito, tanto na direção do sul, como na do oriente, como na do país do esplendor. Ele ergueu-se contra o exército dos céus, derrubando por terra parte das estrelas dos céus e calcando aos pés, e chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo o sacrifício perpétuo e arrasando o lugar do seu santuário. Agora chegou o pequeno chifre. Roma, que não tem nada a ver com Etíoco e Epifânio. Etíoco e Epifânio está lá nas pernas da estátua, lá? Não está. Tem cara que fala, não, é Etíoco e Epifânio. Etíoco e Epifânio está nas pernas da estátua? Não. Na perna da estátua está Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Etíoco e Epifânio não está lá, tá? Não está. Está falando de impérios. Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Cadê Etíoco e Epifânio? Não tem. Nem os 4 generais de Alexandre o Grande não apareceu aí. Aí vem, por que os 4 generais de Alexandre o Grande não apareceram? Porque eles ainda continuam governando o Império da Grécia. Eles ainda continuam governando a Grécia de Alexandre o Grande. Por isso que eles não apareceram nas pernas da estátua. Oh, meu pai, isso é lindo, eterno, é magnífico. E o exército, agora vem, e o exército, sobre o sacrifício, ele pôs iniquidade e derrubou por terra a verdade. E teve esse naquele que empreendeu. Aí fala que Roma surgiu, levantou contra as estrelas do céu, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, que são os crentes, matou, pronto. Foi para o sul, foi para o oriente, foi para a terra gloriosa. Vamos entender tudo isso aí. Vou ler. Então ouvi um santo a falar e outro santo dissera, que falavam, até quando irá a visão do sacrifício perpétuo, da desolação da iniquidade, do santuário, da legião calcada das pedras? E ele respondeu, até 2.300 tardes e manhãs. Então o santuário será purificado. O templo vai ser purificado. Vamos entender daqui a pouco. Enquanto contemplava essa visão, eu, Daniel, procurava o seu significado. Foi quando, de pé diante de mim, vi com aparência de homem. Aí fala que apareceu o anjo e deu o entendimento para ele. Vou passar mais para frente aqui, ó. Quem quiser continuar lendo em casa depois, pode ler que no versículo 8 aqui vai falar, ó, o carneiro é os Medo-Persas, o bode é a Grécia. Você lê na sua casa, você vai ver que a partir do versículo 16, capítulo 8, a partir do versículo 16, vai começar a mostrar que cada animal é um reino daquele ali. Mas eu vou pegar o 23 em diante para nós acelerar aqui. E no tempo do fim, e no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo dos seus pecados, levantar-se um rei de olhar arrogante. Aqui agora já passa a falar do anticristo, do antimachia. Capaz de penetrar nos enigmas. Seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando poderosos.
e o próprio povo dos santos, por sua habilidade e perfídia, terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração, e surpreendendo, os destruirá a muitos. Opor-se a mesmo ao príncipe dos príncipes. Vai levantar contra Yaush na guerra do Armagedon. Mas sem que mão humana interfira, será esmagado. A visão das tardes e manhãs, tal como foi dita, é verídica. Ele falou para ele. E aquela visão do lado dos 2.300 anos é verdadeira. Mas tu guarda silêncio sobre a visão, pois ela se refere a dias longínquos. É no tempo do fim que essa visão vai ser revelada, Daniel. Eu quis dizer isso para Daniel. É no tempo do fim. Então eu, Daniel, desfaleci e fiquei doente por vários dias. Depois levantei-me para ocupar-me dos negócios do rei e guardava silêncio sobre a visão, ficando sem compreendê-la. Não era para a Suécia, era para nós sempre. Agora nós compreendemos ela perfeitamente, porque o Eterno revelou. Quantas vezes eu tentei entender isso aqui quando eu estava na Assembleia de Zeus e nunca consegui entender. Por que eu nunca consegui entender essa visão? Eu vou explicar para os irmãos por que eu nunca consegui entender essa visão. Porque para entender essa visão, primeiro tem que ser revelado o nome do Mashiach, Yahshua, como fundamento da igreja. Se o Eterno não revelar o nome do seu filho, ele não revela essa profecia. Essa profecia foi revelada para nós porque ele mostrou quem é o fundamento do templo. O fundamento é Yahshua, e é representado pelo seu nome. O nome é o fundamento do templo. O nome é a base de tudo. Então, primeiro, para entender a visão, tem que entender, tem que ganhar a revelação de qual é o nome do Filho do Eterno. Yahshua, o fundamento do templo. Senão, você não consegue ganhar a revelação dessa profecia. Segundo, o Eterno tem que revelar para você que Jesus é o Deus porco de Roma. Senão você não entende essa visão, se você não entende essa profecia que nunca. Porque dentro dessa profecia vai mostrar que Jesus é o sacrifício do porco que foi colocado dentro do templo. Então o Eterno tem que mostrar para nós a revelação do nome do seu filho, para depois ele mostrar a revelação dessa profecia. Do contrário, você não vai entender nunca quem é o pequeno chifre, o que o pequeno chifre fez, como é que ele atacou o fundamento do templo, o que é o fundamento. Você tem que entender que o fundamento é o nome. Você tem que entender o que é o sacrifício da iniquidade que ele colocou no lugar do sacrifício do cordeiro. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Senão não ganha a revelação nunca. E o Eterno mostrou para nós o significado. Coloca a capa de novo aí, irmão, a capa que nós fez. Mostrando aí os animais aí. Então, irmão, tem que entender que o Eterno está usando animais para representar reinos, impérios. Os medo-persas é representado pelo carneiro com 2 chifres, Medo e Persa. O bode representa a Grécia. E o javali, o porco, representa Roma. Roma. Por quê? Porque Roma colocou o porco no lugar do sacrifício do cordeiro. Então, daqui a pouco, vamos ver o quanto isso é tremendo. Então, o javali, o porco, é Roma. O bode é a Grécia. O carneiro é os medo-persas. O Eterno está usando animais para mostrar para nós. Está vendo aí? O quanto isso é magnífico? Então vou passar para frente aqui. Vou lá. Deixa eu pegar aqui. Né? Então, o que acontece? Eu vou pegar o capítulo 8 e já vou direto para o versículo 9. Lá atrás já está mais do que revelado. A própria Escritura revelou. A própria Escritura revelou. O carneiro é os medo-persas. Leia lá no capítulo 8, versículo 16 em diante. Aí vai revela. O bode é a Grécia. O chifre magnífico que foi quebrado é o rei da Grécia. Lá fala desse rei, capítulo 8, versículo 16 em diante. Mas a revelação que ficou oculta dos sábios entendidos dessa terra foi o próximo animal, o porco, o javali. Roma, o pequeno chifre. Eles não sabem por que é o porco, por que o javali está nessa capa aí, por que eu coloquei essa capa. Eu vou até fazer um quadro de pouquinho para me deixar aqui. Deixa aí quem está aí. Se brincar, eu vou fazer um papoté na traseira do carro meu lá, um porcão lá, tudo lá. Deixa aí quem está aí, ó, com as datas, tudo magnífico, bem colocadinho aí. O capítulo vai ficar lá no carro, lá, isso aí. Então, o que acontece? Aí, quando Alexandre o Grande morreu, surgiu os 4 generais. Se não tiver coloca esse bode com 4 chifres na cabeça aí. Só para nós fazer só um comentário pequeno aí, assim, os 4 generais de Alexandre o Grande, ó. Tá vendo aí? Vendo aí, irmão?
Esse Etíoco está errado. É Ptolomeu, Licimaco, Cassandro. E o outro, tem um outro aqui. Deixa eu ver se eu tenho esse aqui, o nome desse aqui. Um desses nomes aí está errado. Não tem todos os nomes desse aqui, não. Mas é isso aí. São 4 generais de Alexandre o Grande. Tá aí, os 4 chifres surgiu no lugar do chifre lá, que era o Alexandre o Grande. Aí os 4 generais de Alexandre o Grande ficou governando a Grécia até Roma destronar eles todos. Arrebentou com a Grécia e Roma passou a mandar no mundo inteiro. Tá. Vou pegar aqui agora. Aqui, vem, quer ver? Meu Deus do céu. Beleza. Aí diz que o pequeno chifre, capítulo 8, fala assim: o pequeno chifre, Roma, foi para o sul. Vou mostrar mais uma vez que talvez, nem sei se eu vou voltar a falar sobre esse assunto aqui novamente, mas se for preciso a gente volta lá mais na frente, até chegando ali perto do mês de abril ali, para nós, né, dar mais uma pincelada. Mas vamos lá. Roma, no capítulo 8, fala assim: o pequeno chifre foi para o sul. Fazer o que no sul? Combater a Grécia. Foi para a Magna Grécia. O que fica no sul de Roma? Fica a Magna Grécia, a capital da Grécia. Vamos colocar aí para os irmãos verem. Fica na península da Grécia, fica no sul da Itália, a Península Itálica. E Roma foi para lá. Aí, ó. Aproxima-me, Leimo, para os irmãos. Aí, ó. Magna Grécia era a denominação que recebia o sul da Península Itálica. Roma está onde? Dentro da Itália. Roma está dentro da Itália. O Vaticano está dentro da Itália, ali, Roma. Então, Roma está lá dentro da Itália. Então, aí, ó. Foi para o sul combater a Maia. Região colonizada antiguidade pelos gregos, depois de segunda diáspora grega, num sentido mais amplo. Inclui também a ilha da Sicília, onde também se verificou o fenômeno de colonização grega. Está vendo aí? O nome deriva do latim, Magna Grécia, em grego. Está vendo? Grande Grécia. Então, o que nós estamos falando? Um império derrubando o outro. Um império derrubando o outro. O pequeno chifre Roma surgiu. Em que ano? 260 anos. Olha lá, ó. De um deles saiu um pequeno chifre. De um deles saiu outro chifre, um pequeno. E ele cresceu até ficar muito grande, em direção do sul, em direção ao leste e em direção à Terra Gloriosa. Mostrou 3 lugares que ele foi. 3 lugares que Roma foi para poder se tornar potência, mandar no mundo inteiro o pequeno chifre. Então ele foi fazer o quê? Destruir os gregos. Os gregos estavam no comando. Era a Grécia que estava no comando. A Grécia tinha que cair. Para aí Roma mandar no mundo. E Roma vai ficar até o final. Olha lá. Roma está sendo representada hoje pela Igreja Católica, pelo catolicismo romano, pelo que clero lá. Nunca deixou de existir, não. Está lá. Roma está lá. E os reis da terra batem continência para ela. Então, o que acontece? Aí foi para Maria. Depois foi para o Oriente, na Guerra de Cartago, que durou do ano 264, se eu não me engano, até 146 antes do Mashiach. Então, aí depois foi para onde? Para a Terra Gloriosa, Jerusalém, Israel. Em que ano? Ano 63. Vou colocar a data de novo mais uma vez, hein? Porque essa profecia aqui, o livro de Daniel é um livro de história. Se as profecias não for lidas junto com a história, você nunca vai entender que o fim chegou. Então, o livro de Daniel é um livro de história, é um livro de profecia e de história. Aí, ó. Aí, ó. Cerco de Jerusalém, 63. Ó. Cerco de Jerusalém foi um cerco ocorrido em 63 antes do Mashiach, na cidade de Jerusalém, durante a campanha de Pompeu, na Judéia. Tá vendo aí? Então, os soldados romanos chegaram lá e conquistaram Jerusalém. Aí dominou tudo, mandou no mundo inteiro. Roma mandou no mundo inteiro. Então, Roma vai para o sul, para o Oriente, acabar de conquistar a Grécia no Oriente, e depois é vamos lá para a Terra Santa, lá para a terra de Israel, Jerusalém, conquistar lá tudo. Antioquio Epifânio foi para o sul, depois foi para o Oriente, depois foi... Nunca. O Antioquio Epifânio está fora. Isso aí, quem fala isso, esse pastor que fala isso, está totalmente fora. Então, o que acontece? Tem que usar documento e mostrar os documentos dentro, junto com as escrituras, para entender, senão não vai entender nunca. Esse pequeno chifre levantou contra as estrelas dos céus, lançando-as por terra e pisoteando. Versículo 10 da Bíblia. Fala que o pequeno chifre Roma levantou contra as estrelas dos céus. Aí vem os pastores e falam, não, levantou contra os judeus lá e matou eles. Eles é as estrelas do céu. Não. As estrelas dos céus aqui é os crentes. Está falando é dos crentes. É daqueles que se converteram a Yalcha. Foram jogados por Roma
para os leões comer. Coloca o vídeo aí, irmão. Mais uma vez, todo mundo aí. Os irmãos puderam ver aí as estrelas do céu sendo calcadas aos pés, debaixo dos pés de Roma. Roma matando os crentes, jogando para os leões comer, os imperadores, Tibério, Calígula. Aqueles imperadores eram malignos, possessos, homens possessos por demônio. Os irmãos viram agora o quanto essa profecia do livro de Daniel, depois de revelado, o quanto ela é tremenda, o quanto isso é magnífico, e ao mostrando detalhe por detalhe, destrinchando tudo diante dos nossos olhos, assim, ó. Abriu a nossa visão, se mostrou ela todinha, do início ao fim. A profecia do capítulo 8 e do capítulo 9. E ela mostra quando é que Alcha vai voltar nas nuvens. É uma história, é um filme. Pegando lá da Daniel. Daniel não entendeu, Daniel não é para a sua época, é para a época do fim. Quando muitos correrão de um lado para o outro e a ciência se multiplicará. Sela o livro. No tempo do fim, eu abro o entendimento da igreja de Filadélfia e ela vai entender que o fim chegou. E ela vai entender tudo porque eu vou revelar para eles o meu nome, vou revelar tudo que tem que ser revelado. Vou mostrar o porco, vou lançar o porco por terra, que é Jesus. Vou destronar ele. O Eterno arrebentou com esse porco.
Jesus caiu por terra, irmãos. E nessa noite nós vamos mostrar isso mais uma vez. É Yahshua que é o fundamento da igreja, é Yahshua que é o rei dos reis, é ele que vai voltar nas nuvens, não é Jesus não, irmão. Jesus é um ídolo da igreja católica de Roma. Roma matava os crentes, como é que Roma vai levar Yahshua para as pessoas? Roma perseguia o povo de Yahshua, matava, jogava para os leões comer, como é que ela tem moral? E Yahshua nem deixava ela levar o nome dele nunca. Então o nome dele nunca foi Jesus. Jesus é um ídolo da igreja católica. Então aqui, ó o que diz aqui. A perseguição só parou quando Constantino chegou no ano 311, o imperador Constantino, se passando por crente. O ano 303, a perseguição foi terrível na mão daqueles imperadores. Mas quando Constantino chegou no ano 306, se eu não me engano, ele se tornou imperador. No ano 311, ele fez um edito, o Edito de Milão, acabando com todas as perseguições. Se o irmão tiver aí, vou quiser até colocar na tela para os irmãos verem aí, que Constantino foi para parar. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Promulgado em 3 de junho de 313. Foi um documento proclamatório no qual se determina que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição, sancionado oficialmente, especialmente aos cristãos. No ano 312, ele já pôs um parador, ele mandou parar, mas no ano 313, ele fez um edito, ele falou, o documento está aqui, não é para perseguir os crentes mais, os cristãos mais. Por quê que ele parou? Porque Satanás viu que não conseguia destruir a igreja fiel, a igreja de Esmirna, que significa sofrimento. A era de Esmirna ali é que estava sendo massacrada. Por isso que ela falou, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Falou para a igreja de Esmirna, você vai ser perseguido, vai ser morto, mas eu vou dar a coroa da vida para vocês. Agora entrou a era da igreja de Sardes, começou no ano 312 com Constantino e se estendeu até o ano 600. E aí Constantino pôs para parar, mas só que ele fermentou tudo. Ele trouxe idolatria, trouxe o porco, ele trouxe Jesus e jogou lá dentro. Então vamos ver isso agora, agora para frente. Vamos lá. Aí diz assim, o versículo 11 de Daniel, capítulo 8, diz assim. Daniel, capítulo 8, versículo 11. O pequeno chifre, Roma, levantou contra o príncipe e aboliu o seu sacrifício perpétuo. E no lugar do sacrifício perpétuo colocou a iniquidade. Leia na Bíblia de Jerusalém, para você ver. Colocou a oferta nojenta. Só que diz assim, o pequeno chifre levantou contra o príncipe dos exércitos. Aí os pastores dizem, o pequeno chifre, Etíoque Epifânio, levantou contra o próprio Deus e profanou o templo lá em Jerusalém. Não é isso, não. Essa tradução aí vai falar, colocou a oferta nojenta lá dentro, pode aproximar. Ó. Por quanto tempo essa oferta nojenta será apresentada? Esse é o versículo 13, né? A oferta nojenta foi colocada lá dentro do templo. Então, irmãos, o que acontece? Levantou contra o príncipe desse exército da igreja. Quem que é o príncipe? Yahshua Mashiach. Roma levantou contra ele. Como é que eu sei que ele é o príncipe? Basta você ler Josué 5, versículo 14, quando Yahshua, o anjo de Yahweh, aparece a Josué, a Yahshua também, que era o seu nome. Aí ele perguntou para ele, você é quem? É um dos nossos? Ou dos nossos inimigos? Aí Yahshua estava lá com a espada. Isso está em Josué, capítulo 5, versículo 14. E Yahshua veio para ele e falou assim, eu sou o príncipe dos exércitos de Yahweh. Então ele se identifica como sendo príncipe. Então o príncipe que o pequeno chifre levantou no capítulo 8, aqui, capítulo 8, versículo 11, fala, o pequeno chifre levantou contra o príncipe, não foi contra o próprio pai, não. Apesar de se levantar contra o filho, está levantando contra o pai. Mas estamos mostrando aqui o que ele fez com o sacrifício do príncipe. E de que maneira ele prejudicou o sacrifício de Yahweh. Então, Roma, o pequeno chifre, levantou contra o príncipe, contra o Salvador. Onde mais eu posso ver isso? Isaías 9, versículo 5 e 6. Uma criança nasceu, um filho se nos deu. O seu nome será maravilhoso, conselheiro do Criador forte, príncipe da paz, chamei de príncipe. Daniel, capítulo 9, versículo 25, fala, depois das 62 semanas, o príncipe será morto. Daniel 9, versículo 25. Então, o que acontece? Levantou contra o príncipe. Agora, ele fez o quê? O que Roma fez contra Yahshua? Tirou o seu sacrifício perpétuo, lê na Bíblia de Jerusalém. E no lugar do sacrifício perpétuo, colocou a iniquidade, colocou a oferta nojenta, colocou o porco. Tirou o sacrifício do cordeiro, que Yahshua é o cordeiro do eterno. Jeremias, capítulo 11, versículo 19. Eu era como um cordeiro levado ao matadouro, mas não sabia que eles planejavam contra mim algo maligno, dizendo, vamos destruir a árvore com seu fruto para que não haja mais memória do seu nome. Eles queriam matar ele e acabar com o nome dele. Apagar o nome dele da face da terra. Mas interessante que começa dizendo, eu era como um cordeiro. Cordeiro representa Yahshua, o cordeiro que
era oferecido em sacrifício ali no altar, no templo, representa o Filho do Criador. Mas o que Roma fez? Colocou um porco como sacrifício. Colocou o porco no lugar do sacrifício do cordeiro. Por isso fala, tá vendo? Abolindo o seu sacrifício perpétuo. E no seu lugar, colocando a iniquidade. Vou ler mais uma vez o rodapé da Bíblia de Jerusalém. Diz assim: tradução aproximativa. A tradução que chega mais próxima. Está no rodapé da Bíblia de Jerusalém. Se você tem uma, lê no sua casa. Pode-se compreender que a iniquidade, isto é, a abominação da desolação, substituiu o sacrifício no santuário, ou ainda, o perseguidor, Roma, quis que o sacrifício fosse considerado como iniquidade, como uma coisa imunda, porque colocou Jesus. Por que eu estou falando de Jesus é um porco? Daqui a pouco eu vou mostrar. Porque o nome Jesus vem do latim, Jesus, que significa isto é porco. Então nós temos que ir um passo cada vez para a pessoa entender, senão a pessoa não vai entender o que eu estou falando. Então, Roma atacou. Deixa eu desligar aqui, que tem alguém me ligando. Então, Roma tirou o sacrifício do cordeiro, tirou o sacrifício de Auschwitz e colocou oferta nojenta. Mas como é que ele fez isso? Ele fez isso atacando o fundamento do templo de Auschwitz. Qual que é o templo do Mashiach? A sua igreja. Paulo falou que a igreja é o templo do Mashiach, é o templo do Espírito do Eterno, é o templo que o Eterno e o Mashiach habitam nele, é a igreja. Lá fala, vós sois a casa do Criador vivo, vós sois o templo do Criador, o templo é a igreja. Então Roma fez o quê? Ela atacou o fundamento do templo. Olha aí a tradução aí, Daniel capítulo 8, versículo 11. Daniel 8, versículo 11 diz assim, uma tradução literal do versículo 11 diz, e foi derrubado o fundamento do seu santuário, do seu templo, tá vendo? O verbo hebraico. Pode passar para frente, não tem nada. Pode aproximar isso aí. Lá só ia mostrar que o hebraico, a tradução correta é aquela. Aí, ó. O verbo hebraico usado no versículo 11 é hulak, que significa derrubar, derivar de uma raiz que significa jogar fora, baixo, atrás, tá vendo? Então, é isso aí que Roma fez. Atacou o fundamento do templo, olha lá, ó. E chegou até o capitão das hostes, até o príncipe, tirou o contínuo, tirou o seu sacrifício perpétuo dele e destruiu a base de seu lugar santo, destruiu a base do templo, destruiu o fundamento do templo. Tá vendo? Tem uma outra tradução aí também que eu vou colocar. É assim, ó. Tá vendo? Então, ó, deixa eu pegar lá atrás lá. Não, essa aí é o versículo, esse é o versículo 13, irmão. Nessa não, acho que eu não te mandei ela, não. Ela fala também que é essa aí, ó. Tá vendo? Aí tá maior, é. Exaltou-se até contra o príncipe das hostes. Cessaram por isto as oferendas diárias que eram levadas ao seu altar. E foi abalado a fundação de seu santuário. Arrebentou com o fundamento do templo. Então ele atacou o fundamento do templo. Quem fez isso foi o pequeno chifre, foi Roma. Arrebentou com o templo do Mashiach. Não está falando daquele templo lá em Israel, não, feito de pedra, igual os pastores estão pensando, não. Esse templo aí é a igreja. Agora, como é que Roma ataca o fundamento e destrói o fundamento? Porque o fundamento é o nome do Mashiach. Ramilson Thaís, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, versículo 11 e 12. O apóstolo Paulo, após Shaul, ele vira e fala assim, ó, ele estava querendo iniciar uma igreja na cidade de Coríntios com o nome de Apolo, outra com o nome de Cefas, que é Pedro, lá fala Pedro, e outra com o nome do... outro nome lá. Eles inventaram os 3 nomes lá. Você lê o capítulo 3, versículo 10 e 11 e 12, você vai ver lá. Aí Paulo vira e fala assim, ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está colocado, o qual é Yahushua, o Mashiach. Eles estavam usando os apóstolos, o nome dos apóstolos, para iniciar uma igreja naquele lugar com o nome deles. Igual hoje foi iniciado. Denominações que não são igreja, né? Batista, Presbiteriana, Iceia, Assembleia de Zeus, Universal, entendeu? Zeus é amor. Tudo isso são fundamentos lançados por homens. Shaul virou e falou, vocês estão lançando fundamentos, sendo que já teve um que lançou o fundamento verdadeiro, Ial dos Exércitos. Ial dos Exércitos já escolheu
qual é o fundamento do templo dele? Qual é o fundamento que ele quer para o seu templo? É o nome do seu filho. Altaís, Lucas capítulo 2, Ial falou com um anjo, Gabriel, vai lá e fala com Miriam. Coloca o nome da criança de Yalcha. Por que o Eterno falou, coloca o nome da criança, no meu filho de Yalcha? Porque todos os nomes no Velho Testamento, principalmente o nome dos profetas, não todos, mas a maioria dos nomes ali, contém o nome do pai, porque o pai deu ordem. O pai deu ordem. Livro de Números, capítulo 6, o Eterno fala assim, ó, coloca o meu nome sobre os seus filhos para que eu possa abençoá-los. O Eterno estava mandando eles colocar o nome dele no nome dos filhos deles. João é Ial-Hana, que significa Ial é gracioso. Mateus é Matit Ial, que significa presente de Ial. Até na cidade dele, ele mandou colocar o nome dele. A cidade que é chamada pelo meu nome, Ial Shalom. Significa Ial é paz. Shalom significa paz. Ial Shalom. Ial é paz. Não é cidade da paz, igual os pastores te ensinam, não. O nome é Ial é paz. E aí o Eterno colocou o nome neles, nos judeus. É Ial-Din, que significa povo de Ial. Então o Eterno mandou colocar o nome na cidade e nos seus profetas e nos filhos de Israel. Ele também mandou colocar o nome no seu filho. Ial-Shá, porque significa Ial salva. Shá significa salvação, salvador. Ial é a salvação, Ial é o salvador. E esse é o fundamento do meu templo. Ninguém pode pôr outro fundamento. Paulo, Shaul falou, ninguém pode pôr outro nome além daquele que o Eterno já escolheu. Escolheu quando? Escolheu lá quando ele tirou o povo do Egito, falou com Moisés, Moisés, muda o nome aí de Oséias, aí coloca o nome dele de Ial-Shá. Yod-He-Vav-Shin-Ai. Ele trazia o nome do Filho do Eterno. Ele tinha o mesmo nome do Mashiach verdadeiro, do Filho do Eterno, Yalcha. Por quê? Porque ele iria introduzir o povo na terra do descanso. Yalcha vai introduzir o povo no milênio. O Filho do Eterno vai introduzir o povo na terra do descanso, vai introduzir no milênio. Então ele era uma tipologia exata do Filho do Criador. Ele foi irrepreensível. Ele foi um cara que lutou do lado de Moisés o tempo todinho sem reclamar, sem praguejar, sem falar nada. E ele estava sempre ali disposto. Por isso que o Eterno escolheu ele como uma tipologia exata do seu filho e falou, coloca o nome do meu filho nesse rapaz aí, porque esse rapaz é uma tipologia exata do meu filho. E esse rapaz aí é quem vai introduzir o povo na terra de Canaã. Então, o meu filho também é aquele que vai introduzir os vencedores dentro do reino milenar. Então, por isso que ele traz o nome. Você chega no livro de Zacarias, capítulo 6, versículo 11, o Eterno fala lá de Yalcha novamente, fala, coloca a coroa na cabeça de Yalcha. Ele será rei e sacerdote. Era um sacerdote que tinha lá, porém ele era uma tipologia do Filho do Eterno. Então esse nome foi escolhido desde o Velho Testamento. Esse nome não pode ser tirado. Aí vem os pastores e diz que nome não importa. Você não pode traduzir nome de pessoas, você não pode traduzir nome próprio. Você não pode traduzir nome de cidade. Você não pode traduzir nome de país. Estados Unidos da América, Brasil, China, Xangai, nunca vai mudar, é nome de país. São Paulo, Nova York, tá vendo aí? Isso aí não muda nunca. Nome de cidade, nome de país não muda nunca. E nome de pessoa não se muda. Barack Obama, Arnold Schwarzenegger, Donald Trump, aonde for, continua o mesmo. Pode até falar com sotaquezinho, mas vai ter que falar o nome, porque nome não se muda. Então, o Eterno, o que o Eterno estava falando através do apóstolo Saul? Vocês não podem pôr outro fundamento, vocês não podem colocar outro nome, porque se vocês colocam outro nome, vocês arrebentam com o templo que está nessa cidade aí. O que aconteceu lá no Velho Testamento? O pequeno chifre Roma atacou o fundamento do templo do Mashiach. Como é que ela fez isso? Tirou o nome Yalcha, escrito em hebraico, e colocou Jesus. Jesus, para nós chegou Jesus, porque o J sempre teve conotação de I também. Quem não sabe disso? O J tinha a conotação de I, se pronunciava como se fosse um I antigamente. Então, Jesus Cristo atacou o fundamento, colocou um outro nome. Aí diz o quê? No capítulo 8, versículo 11 e 12, derrubou por terra o seu templo, arrasou com o seu templo, o templo foi arrasado. Por quê? Porque no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, Paulo fala assim, se alguém destruir o templo do Eterno, será destruído. Aí ele vira e fala assim, esse templo sois vós, esse templo sois vós. Vocês estão querendo mudar o nome que o Eterno escolheu para colocar o meu nome.
Shaul, para colocar o nome de Pedro, Carfos, para colocar o nome de Apolo. Se vocês fizerem isso, vocês destroem o templo. Então, Roma fez isso. Roma fez isso no capítulo 8 de Daniel. Roma atacou o fundamento do templo, destruiu o templo do Mashiach. Como é que ela fez isso? Tirou o nome Yahusha, que representa um cordeiro, e colocou o nome Jesus, que representa um porco. Olha aí, ó. Jesus Cristo, ou seja, porco Cristo. Roma arrebentou com o templo. Lá está falando o quê? Que Roma derrubou o templo ou não derrubou? Vamos ler o capítulo 8 de novo para ver se destruiu o templo ou não foi destruído. Aqui, ó. Vou ler o capítulo 8 de novo para ver se destruiu ou não destruiu. Vou ler. Eu quero que os pastores contestem esse vídeo. Assista aí e contesta. Contesta o que eu estou falando aqui. Ó. E chegou até exaltar-se contra o príncipe do exército, abolindo seu sacrifício perpétuo, arrasando o lugar do seu santuário. Essa outra tradução falou. Atacou a base do seu santuário e destruiu o seu santuário. Acabou com ele. Destruiu a edificação, destruiu tudo. Aí, atacou a base do seu lugar santo. Arrebentou, destruiu a base do seu lugar santo. Jogou a base. Irmão, atacou a base, acaba tudo. Vocês vão já ver que quando Israel vai destruir aqueles prédios lá na guerra do Hamas, lá ele joga uma bomba no pé do prédio. Ele joga no pé do prédio, o prédio não cai todinho. Assista os vídeos. O que Israel está fazendo lá na faixa de Gaza? Jogando bomba no pezinho do prédio. Quando ele acerta a base do prédio, ele acerta a sustentação do prédio, cai tudo. E Yahusha é a sustentação da edificação do templo. Se você não tiver ele como fundamento, não existe edificação. Por isso que ele falou, um homem sábio edifica a sua casa sobre a rocha, e o tolo edifica sobre a areia. Vem a chuva, vem as torrentes, vem tudo, leva a sua casa embora. Mas aquele que está edificado sobre a rocha, permanece para sempre. Quem é a rocha? Quem é a rocha que está no livro de Salmos? Não é Yahusha, o Mashiach? Então, nós temos que edificar sobre esse nome, Yahusha. Se tirar o nome, não tem nada feito. Por isso que essa Babilônia vai cair toda. O cristianismo vai cair tudo. E não vai subir um no arrebatamento. Por quê? Porque não tem edificação lá. Lá só tem divisão. Denominações não é igreja, irmãos. Denominação são facções, são seitas. O povo é igreja, mas não estão na obra da edificação. Estão fora da edificação, estão lá em Babilônia ainda. Eles têm que sair da Babilônia para vir para a edificação, para poder participar dessa edificação. Porque quando esse templo estiver pronto, será levado embora. O Eterno vai levar. Aqueles que foram edificados serão tirados da terra e vai ser levado embora, porque a obra acabou. Foi edificado o templo do Mashiach. Não vai ser como o primeiro templo, que era grande. Será como o segundo templo, menor. Porém, a Escritura diz que a glória do menor era maior do que a glória do maior. Então, aqui, nós conseguimos ver que Roma atacou o fundamento. Daqui a pouco eu vou mostrar como é que Roma fez isso. Mas eu vou colocar aí agora, mostrando que desde lá do grego, quando não foi os apóstolos, não. Quando os apóstolos traduziu a Bíblia para o grego, eles colocou Yahusha. Mas depois que a Bíblia e a própria Septuaginta, a Bíblia Septuaginta, que foi traduzida lá atrás, lá, ela continha o nome do Eterno e continha o nome do Mashiach no original. O nome do Eterno, Yod Rei Vav Rei, foi transliterado como Ial. E o nome do filho era Yahusha. Só que aí veio o cristianismo apostata depois de Constantino. Para quem não sabe, Constantino mandou fazer 50 Bíblias. 50 Bíblias Constantino pediu para poder fazer. Ali, com certeza, ele mudou tudo nelas. E deu elas para os bispos. Constantino deu 50 Bíblias para os bispos. Falou, essa aí, ó. Agora é desse jeito. Que é para ter o quarto evangelho aqui dentro. É para ter esses livros aqui, ó. Tobias, Baruch. Tá tudo aqui, esses livros aqui, ó. Tá tudo aqui. Ele mandou pôr esse livro tudo aqui, ó. Essa aqui é a Bíblia. É a Bíblia oficial. Ele mandou fazer 50, para quem não sabe. Então ele mudou tudo. Foi ele que mudou o nome. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui. Ele mudou o nome de Yahusha para Jesus. Então o que acontece? Quando traduziu já, mudou o nome, foi mudado já no grego. Ele falou, traduz outras Bíblias em grego aí, traduz em latim, mas vamos mudar. Aí, ó. Em grego aí, ó. Jesus aí, ó. Jesus, tá vendo aí? O irmão vai passando aí e eu vou comentando. Aí, ó. Grego antigo. Ó, o grego antigo. Por cima do porco, aí tá escrito, tá marcado de vermelho, ó. Grego antigo. O Iesos se escreve Iesos, mas se pronuncia Iesus. Iesus. Que é Jesus lá, do mesmo do latim aí, ó. Então, isso é uma Bíblia que eu tenho aqui, ó. Uma Bíblia em grego que eu tenho aqui, ó. Então, lá no grego, quando eles mudou, ele já colocou porco no grego, quando Constantino mudou. Quando Constantino mudou, ele já colocou porco. Aí, ó. No grego antigo é porco. Passou para o latim, continuou a mesma coisa. Colocou, no latim continuou a mesma coisa. E Jesus, no latim, significa isto é porco.
E no latim significa isto é, ou seja, Jesus significa porco, suíno, javali. Aí, ó, Jesus Cristo. Então, agora, vamos de novo aqui, mais para frente, de novo aqui. Então, quando Constantino entrou, ele estava na era, para quem está me acompanhando sabe o que eu estou falando, as 7 eras da igreja. Então, engraçadinho, igual que nós temos que falar, é período, né? Para falar era, mas não sabe o que é eras da igreja, não é períodos. Então, vamos falar, é os períodos que a igreja ia passar na Terra, 7 períodos, para ficar bom para ele, para não criticar nós mais. Aí tem 7 períodos lá. Aí, o período da era de Éfeso durou 100 anos. O período da era de Esmirna durou de 100 a 312. Depois, Pérgamo, 312 a 600. Depois, Tiatira, de 600 até Sardes, 1515. Tá vendo? Em cada era dessa aí, o Eterno foi mostrando o que ia acontecer. O que ia acontecer na história, em toda a história da igreja na Terra. O que ia acontecer. Até na era de Esmirna, até o ano de 312, o Eterno mostrou tudo o que aconteceu. Era perseguição, sendo jogado para os leões, e acho você fiel até a morte da tia coronavírus. Quando chega na era de Pérgamo, a palavra Pérgamo significa completamente casado. Foi quando a igreja casou-se com o imperador Constantino e casou com o Jesus que ele apresentou para ela. Ali ela caiu. Ela caiu em apostasia na hora. Os pastores dizem que a apostasia ainda vai chegar. Ô, dó, gente. A apostasia começou lá no ano 312, quando Constantino entrou dentro da igreja. Apresentou o Jesusão, apresentou o Jesus para ela e ela casou com ele. Por isso que o apóstolo falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um único esposo, a saber, a Yahshua Mashiach. Ele falou dessa forma, eu quero apresentar vocês para Yahshua como a um esposo único, Yahshua Mashiach. Mas veio Constantino no decorrer da história e apresentou Jesus, apresentou Jesus. E ela casou com Jesus e está casada até hoje. O cristianismo apostata está casado com Jesus. E aí está em adultério. É uma prostituta em adultério. Não vai subir. Então, o que acontece? Constantino criou os nicolaítas dentro da igreja. É um clero que ele criou lá dentro. Nicolaítas vem da palavra Nicolaus. Nicolaus são 2 palavras gregas. Nico e Laus. Nico significa subjugar. E Laus significa o povo leigo. É uma hierarquia sendo criada para subjugar os leigos dentro da igreja do Mashiach. E o Mashiach falou que isso não poderia existir dentro da sua igreja. Que não pode haver uma hierarquia, que ele é o cabeça da igreja. Mas ele colocou uma hierarquia. Constantino colocou o primeiro papa. Quem pôs? Foi ele. Olha o papa aí, São Silvestre. Primeiro papa. Olha aí lá, Constantino, sentado lá. O papa é o cabeça da igreja católica hoje. É ele. Ele comanda tudo. Aí depois dele vem cardeais, arcebispos, padre, vai descendo. Toda uma hierarquia criada por Constantino. Então, no capítulo 2, versículo 15, na sua Bíblia está escrito assim, tens aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Vou voltar, irmão. Aí vai, tens aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Segue a hierarquia. Surgiu dentro da igreja de Pérgamo. Depois, Martim Lutero também criou uma hierarquia dentro das denominações evangélicas aí, que é bispo, pastor, evangelista, diácono, e vai descendo. Né? É uma hierarquia lá dentro também. Copiando a mãe, né? A igreja católica. Então, Constantino criou essa hierarquia para ajudar ele a mudar tudo dentro da igreja. Trazer mais, trazer tudo. Fazer batismo, batizando, jogando água na cabecinha, não era por imersão mais. Colocar a trindade lá dentro, que é uma abominação, que não existe trindade. Só que a trindade não foi Constantino. Foi depois de Constantino. Foi o Papa São Damasco e o Imperador Teodócio. Aí acrescentou mais lambança ainda. Mas Constantino foi Constantino que fez o regaço todinho. Na hora que ele entrou, ele já arrebentou tudo. E aí, Constantino, então, criou essa hierarquia maligna dentro da igreja, para ela dominar, para ela subjugar os leigos, e os leigos ficar caladinhos. Quem tinha que ler a Bíblia era só os padres, e era em latim. Por isso que quando veio Martim Lutero, na era da igreja de Sardes, Martim Lutero foi para a Alemanha e traduziu a Bíblia para o alemão, e ela chegou nas nossas mãos. Tudo é um processo, tá? Tudo foi acontecendo assim, ó. Aí agora nós estamos na era de Filadélfia, ganhando todo esse entendimento, e é a igreja de Filadélfia que vai ser arrebatada. Ele não prometeu arrebatamento para as outras, não. Mas para Filadélfia, ele falou, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da tribulação. Por quê? Porque ela é a igreja do fim. Por isso que ela tem todo esse entendimento. Então, o que acontece? Constantino, o que está escrito lá na igreja de Pérgamo? Lá está assim, tens aí também os que conservam
o meu nome. Tá lá. Aí, ó, a tradução aí, ó. Tá vendo aí? Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé. Tá vendo? O trono de Satanás está lá dentro do Vaticano. Para quem quiser assistir o vídeo aí, onde eu mostro lá o trono de Satanás, lá o Satanás atrás do Papa, o olho da serpente, a boca da serpente, eu mostro tudo isso em outros vídeos aí. Lá está o trono do diabo, aonde o Papa está. Lá o diabo fala na boca da serpente. Quem quiser ver lá. Então, o que está escrito aí? Tens aí alguns que conservam o meu nome. Não aceitou tirar Yaush e colocar Jesus. Ficou ali batendo na tecla. Eu não aceito, não. Eu quero é Yaush, eu não quero Jesus. Quero Yaush. Muitos morreram, foram perseguidos, como a fiel testemunha Antipas, que Yaush fala lá. Lê a carta de Pega, você vai ver lá. Foi cozinhado dentro de um boi de bronze. Foi cozinhado lá dentro, porque ele não negou o nome ali, ficou firme. Então, o que acontece? Constantino, o que Constantino queria fazer, então? Colocar o sacrifício do porco no lugar do cordeiro. Constantino cumpriu a profecia que Daniel teve a visão. Nós não leu no capítulo 8? Tirou o seu sacrifício perpétuo e no lugar colocou a iniquidade. Quem é a iniquidade? O porco. Mas como é que ele fez isso? Colocando Jesus, colocando Jesus, que significa isto é porco. Por isso que quando chega Natal, as pessoas comem a leitoa. Antigamente comia o leitão com a maçã na boca. Por quê? Porque é o nascimento do porco. É o nascimento de Jesus. Tá entendendo? Daqui a pouco os irmãos vão entender mais claro, e quem está me vendo pela primeira vez. Quem está me acompanhando já está escaldado isso aqui. Mas é bom para nós ir aperfeiçoando mais, cada vez mais. Porque o filho varão ele tem que estar pleno no conhecimento dessas profecias aqui. Para ele ser tirado da terra, ele tem que estar maduro. Ele tem que estar maduro no conhecimento e no entendimento. Então aqui, mostra claramente. Agora, o que Constantino fez, então? Constantino mudou o nome. Só para os irmãos terem uma ideia, quando ele fez isso, ele introduziu o porco para dentro da igreja, ele introduziu o porco para dentro do templo, quando ele colocou esse nome, Jesus. Ele disse que teve uma visão, eu falei isso na live anterior, ele teve uma visão de uma cruz no céu. Essa cruz era na forma de um X dentro de uma letra P. Aí ele virou e falou que aquelas letras ali são as duas primeiras letras do nome da palavra Cristo. Vou até colocar a palavra Cristo aí para vocês verem ela aí. Ó. Ela tem duas letras, um X, vai aparecer as duas letras, e o P. São duas letras gregas. Aí Constantino falou que, aí o X aí, ó, Cristo. É um X e um P lá. Ó. Aí então Constantino falou, não, eu tive essa visão, aí eu vou ganhar a guerra com essa visão. É uma imitação da visão do apóstolo Shaul, quando Shaul foi lá para matar os crentes, quem apareceu para ele foi Yaush. Agora quem apareceu para Constantino, então, foi o porco. Foi o Deus porco de Roma, Jesus, aí, ó, Satanás mesmo. Aí, ó, até sua vitória sobre Macheno, Constantino era um imperador pagão, mas em 312, induzido por uma visão sobrenatural de uma cruz flamejante, em cima pelas palavras, tal em grego, ó, sobre o signo vencerás. Trocou a águia do escudo de seus soldados por um monograma cristão. Agora eu vou te mostrar ela agora para os irmãos. Vou mostrar ela agora aqui, ó. A visão que ele falou que teve aí. Vou colocar a cruz dele agora para vocês verem ela aí, o emblema dela aí. Aí ela aí, ó. Ela é uma letra P com um X no meio. Tá vendo aí? Essa é a visão que ele fala que ele teve. Aí eu vou quiser colocar aquele vídeo mostrando o X entrando no meio do P lá, ó. O X vai entrar no meio do P. Para os irmãos entenderem mais claro, vou colocar aí, ó. Aí, ó. Por que eu estou colocando... Por que nós fez isso aí para os irmãos entenderem? Por que eu coloquei isso aí? Eu coloquei isso... Eu mandei o irmão, pedi o irmão para fazer isso para nós, para mostrar que quando o Constantino coloca o X nesse P, ele está colocando o porco no madeiro. Não é numa cruz, é no madeiro, numa estaca reta. Ele está colocando o porco. Como é, Romulo, que ele está colocando porco? Eu estou vendo ele colocando um X lá. Como é que você pode falar que ele está colocando um porco lá? Você vai entender, você que está me vendo pela primeira vez. Porque o X não é o X de Cristo, é o X de porco. Olha no grupo tradutor de novo agora para vocês verem agora, o X. É o X da palavra porco. O irmão vai colocar aí, ó. A porco se escreve com o X lá, o X da palavra porco. Ele pegou, Constantino queria o X da palavra porco, porque no latim a letra X significa décima. Décima. Os irmãos vão ver que a palavra
décima aí, esse X representa a 10ª legião romana. Vamos devagarzinho para os irmãos entenderem. Então, Roma, Constantino pegou o X, colocou na letra P. Por que Constantino escolheu essa letra P? Essa letra P também na nossa língua significa o quê? Porco. É o P de porco. Aí o anel aí, ó, o anel aí, ó. Hoje tem até o anel aí, ó, do símbolo de Constantino. Olha lá o P lá, o Pzão de porco lá. Tá vendo? E esse X aí é o quê? Ele representa a 10ª legião. E essa letra P aí representa o porco. Vamos mostrar, ó, o porco. O porco foi posto no madeiro. Aí, nas igrejas evangélicas, nas denominações evangélicas e na igreja católica, você aprende que o Filho do Eterno morreu de braços abertos, sim. A cruz é um símbolo de Tamuz, um ídolo pagão. Yahshua não morreu numa cruz. Yahshua morreu no madeiro, assim. Madeiro. Eu vou colocar só um pedaço do vídeo, é desse jeito aí. Eu vou colocar só um pedaço do vídeo para aproximar para os irmãos verem. Vai pôr essas imagens aí, põe as 3 aí. Acho que tem 3 aí, né? Aí, ó. Olha o pé lá, o jeito que era pregado no calcanhar, quer ver? Lá, ó, tá vendo? Igual o Gênesis. Gênesis fala assim, ó. Lá no livro de Gênesis fala assim, ó. Transpassar o meu calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Fala, o seu calcanhar será ferido. E Salmos também fala que o calcanhar dele foi transpassado. Então, o que acontece? Constantino foi usado por Satanás para colocar o porco no madeiro. Ele tirou o cordeiro, que é Yahshua, e colocou o porco, Jesus, no madeiro. Por quê? Porque Jesus ele é representado, o que nós lemos aí? Jesus significa o quê? Porco. Isto é porco. E o X significa o quê? O X é o primeiro X da letra de porco. E aquele P lá, Romas, aquele P lá foi porque é a letra que ele achou no grego, maior, comprida, assim, ele achou uma letra bem grande, que é o P, que representa o madeiro aonde Yahshua foi pregado. Aí ele falou, agora eu posso pôr o X ali, que é o porco sendo pregado no madeiro. Por quê? Porque vocês vão entender mais claro daqui a pouco que o X representa a 10ª legião romana. E a 10ª legião romana é o porco. É o porco que eu mostrei na capa lá atrás. Então, eu vou colocar um vídeo aí agora, que depois você pode entrar na internet e assistir eu todo. Ele tem 15 minutos, 15 a 20 minutos. Aí o cara vai explicar mais bem explicado ainda que Yahshua morreu num madeiro e não numa cruz. Vou colocar o vídeo aí. Olá a todos, hoje eu vou falar um pouco sobre se Jesus morreu em uma cruz ou em uma estaca. Existem 2 palavras gregas que descrevem o instrumento no qual Jesus foi pregado: stauros e xilon. Vejamos primeiramente o conceito das Testemunhas de Jeová sobre esse assunto. Então nós vemos aqui um artigo no site jw.org, 2013, 22/8. Diz ali o tema: Jesus morreu numa cruz? Perguntas bíblicas respondidas. Vamos clicar então. Jesus morreu numa cruz? Muito interessante. Eu vejo que é o site jw.org. Vocês podem ver aqui. Diz assim: a resposta da Bíblia. Para muitos, a cruz é o maior símbolo do cristianismo. No entanto, a Bíblia não dá detalhes sobre o instrumento em que Jesus morreu, de modo que ninguém pode saber exatamente qual era seu formato. Mas a Bíblia dá evidências de que Jesus morreu numa estaca ou poste, e não numa cruz. Pois bem, então, como ficou claro, as Testemunhas de Jeová dizem que não se sabe exatamente o modo como Jesus foi morto, se foi numa estaca ou numa cruz, mas que as evidências apontam para uma estaca. Eu vou fazer a citação do dicionário Vine, direto do livro publicado pelas Testemunhas de Jeová. Sobre a palavra stauros, que é uma das palavras usadas para descrever o objeto no qual Jesus foi executado, nós lemos no dicionário Vine: denota primariamente poste ou estaca vertical, onde malfeitores eram pregados para a execução. O substantivo stauros e o verbo staurô, que significa amarrar a uma estaca ou poste, devem ser distinguidos da forma eclesiástica da cruz de 2 vigas. A obra que diz isso é o dicionário Vine, o significado exegético e expositivo das palavras do Antigo e do Novo Testamento. E esta citação, apesar de eu tê-la confirmado no próprio dicionário Vine, eu tirei do livro O Reino de Deus Já Governa, capítulo 10, página 105, sob o tópico O Rei Refina Seu Povo Espiritualmente, publicado em 2014 pelas Testemunhas de Jeová. Então, como vocês podem ver, esta citação foi feita pelas Testemunhas de Jeová em um livro lançado em 2014. Eu já vi alguns opositores dizerem que as Testemunhas de Jeová não citam mais essa obra como referência para questões envolvendo a cruz, porque seria supostamente uma obra desatualizada ou por qualquer outro motivo que eles inventem.
Mas isso não é verdade. As Testemunhas de Jeová usam a citação do dicionário Vine até hoje como uma obra de referência válida, porque ela é uma obra de referência válida sim. O dicionário bíblico de Wycliffe, na página 505, diz algo interessante também sobre a palavra stauros. Diz ali, a cruz, e olha o que eles fazem agora. Eles colocam entre parênteses a palavra da qual se traduz cruz, ou seja, stauros, vírgula, abre aspas, estaca. Então, o que é que os autores do dicionário Wycliffe estão tentando dizer com essa estrutura linguística aqui? Que stauros, a palavra base para se traduzir cruz, na verdade não significa literalmente cruz, mas literalmente estaca, conforme as aspas indicam que é uma tradução literal. Dicionário Bíblico Wycliffe. Ou seja, stauros, que é traduzida por cruz nas Bíblias comuns da cristandade em português, significa, na verdade, o quê? Estaca. Dicionário Bíblico Wycliffe. Existem várias obras de referência que mostram que o substantivo stauros remete a um único poste reto sem haste transversal. Portanto, qualquer pessoa com sinceridade vai ter que pelo menos admitir que a posição das Testemunhas de Jeová com respeito à cruz é no mínimo válida e embasada em obras de erudição e, portanto, deve ser respeitada. Sabendo que stauros, embora traduzido por cruz nas Bíblias comuns da cristandade, significa apenas um poste reto. Aí, como os irmãos puderam ver, então, aí o dicionário está aí mostrando, ó, o dicionário aqui, ó, tem, tá? Aí, eu tenho o dicionário aqui, ó, tá aqui, fala também que é uma estaca reta. Esse dicionário que ele mostrou aí também tá aqui, estaca reta, não é uma cruz. Aí depois vocês acessam os vídeos todinho que eu peguei só uma parte, ele explica o porquê que é uma estaca reta. Ele morreu na estaca, ele morreu no madeiro que ele carregou. Já chegou e pôs ele naquele madeiro. Não é que chegou lá, já tinha um madeiro espetado, e esfregou ele no chão, marrou igual faz nos filmes, raspa ele de braço aberto, põe lá não. Esfregou ele naquele que ele levou. Então é uma estaca reta. Você vai ver os vídeos, ó, que você assistir lá, você vai ver quanto isso é tremendo. Mostra claramente. Então o que acontece? Constantino, então, escolheu duas letras gregas. O X, que é o primeiro X de porco, e a letra P também, que na nossa língua também significa porco, e pôs o porco lá naquela estacona lá. Aí, ó, beleza. Foi aí que ele colocou. E aí, ele fez o quê? Ele mandou trocar o símbolo das águias que estava nos escudos dos seus soldados por esse símbolo aí. Ele mandou trocar. Vou colocar o documento aí para vocês verem que ele mandou trocar para pôr esse símbolo aí. Ó. Não, esse aí é dos soldados antigos. Se foi da época de Yaucha. Aí, os soldados antigos já usavam o porco nos escudos. Vamos ler isso aí, ó. Tá vendo aí, ó? Usava o porco nos escudos. Soldado antigo da época de Yaucha já usava o porco no escudo. Lá da época de Yaucha. Mas Constantino veio mais de 300 anos depois. Tá vendo? Aí Constantino virou e falou assim, só que agora eu vou introduzir aquele porco que estava lá no soldado romano, lá atrás, lá, eu vou pegar aquele porco que estava lá e vou pôr ele dentro do cristianismo. Vou pôr ele como símbolo da igreja do Mashiach. E aí pegou o porco, enfiou dentro do cristianismo, e depois não foi só como um símbolo, não, ele pôs dentro do coração das pessoas, porque as pessoas hoje estão invocando Jesus, o Deus porco, de Roma, achando que está invocando Yaucha. Aí, ó, sei, ó, o símbolo dele aí, ó, 10ª legião lá, pode aproximar, irmão, para ver a bandeira aí, ó. O que está escrito lá? Legião 10, legião 10ª, fretenses, olha lá o barrinho lá, aquilo é um achado arqueológico. Tem até um vídeo aí da Aline falando aí, que foi pregado lá naquele templo, lá uma pedra escrito lá, 10ª legião, aí a camisa aí, ó, aí dá o X aí agora. Agora já ficou claro, né, irmãos? Agora já ficou claro o estrago que Constantino fez. O X tá aí, ó. Tá vendo aí? Colocou nos escudos a visão que ele teve aí, ó. Ele trocou aí, ó. O símbolo. Trocou a águia do escudo de seus soldados por um monograma cristão. Então ele pegou lá aquele X pregado no madeiro lá e mandou pôr nos escudos. Ali o Jesus entrou e mudou o nome de Yaucha para Jesus. O porco entrou literalmente para dentro da igreja. Jesus entrou para dentro da igreja. Passou a fazer parte do coração dos crentes. Os crentes passou a invocar o Deus porco de Roma. Então, o que acontece? Agora, o que acontece? Os irmãos viram agora por que eu usei aquela capa? Coloca ela de novo aí agora, irmão. A capa lá a capa da live.
por que eu usei a capa? Quem é o porco aí agora? Ficou claro agora? Que o porco é Roma? O porco é Jesus? Jesus é Roma. Roma é Jesus. O animal representa o império. O império é o porco. Roma, você não pode separar Roma do porco. E não pode separar o porco de Roma. Os dois formam um. O que representa a Grécia é o bode. O carneiro representa os medos e persas. Você não pode separar aí, ó. Tá vendo aí? Roma é representada pelo porco, é representada por Jesus, Jesus. Jesus, então, é o Deus porco de Roma. Espero que ficou claro. Agora, o que acontece? Aquele soldado, então, estava tudo lá lutando com aqueles, a 10ª legião. Daqui a pouco eu vou até ler aqui o capítulo 8 de Lucas, aqui de novo, aqui, onde Alcha permite os demônios entrar no porco, o gadareno. Vou ler aqui mais uma vez, para ficar bem claro que essa live aqui vai ficar aí para a história. Essa live aqui vai ficar aí para a Laodiceia ver e entender que o eterno é aquele que revela o oculto e escondido. E ele não revela para os soberbos, não. O eterno revela para os humildes, os pequeninos. Não é os formados em bacharel e teologia, não. Vai desmascarar todo esse sistema e mostrar que eles estão adorando o Deus porco de Roma. Ele ficou para trás por causa do Deus porco de Roma. Então, o que acontece? Por que Roma pegou o porco como símbolo? Por que Roma pegou o porco como símbolo? Porque lá na época, já colocava no escudo, e já tinha ele, o soldado. Tem até aquele Rodrigo Silva que fala que o soldado carregava os porquinhos de barro. Eles já carregavam isso para todo lado. Eles sempre tiveram o porco como um deus para eles, o deus da guerra. Então, o que acontece? Vou colocar agora um vídeo aí mostrando como é que isso surgiu. Sabe como é que isso surgiu? O rei Epirro, ele era um grego. Ele mesmo fala que ele era descendente de Alexandre o Grande. No ano de 272, 275, o rei Epirro desceu lá na Magna Grécia com uma tropa de elefantes, 20 elefantes ali, ele desceu para uma guerra contra os romanos. O rei da Magna Grécia pediu ajuda ao rei Pirro, um rei grego. Falou, vem para cá me ajudar porque eu quero combater os romanos. Foi quando o pequeno chifre começou a virar potência. Ele foi para onde? Ele foi para a Magna Grécia, confrontar o rei Pirro. Aí o rei Pirro desceu lá com tanques de guerra naquela época, que aquilo ali é um tanque de guerra, elefantes lá, ó, tanque de guerra. Aí desceu ali, o soldado romano ficou tudo impactado, porque eles nunca tinham visto aquilo ali, ó. Elefante com armaduras e com soldado em cima deles para combater os romanos. Os gregos usavam os elefantes como tanque de guerra para poder passar por cima dos romanos. Aí os romanos ficou doido. Inclusive, a primeira guerra, os romanos perdeu. A primeira guerra ali no ano de 72, os romanos perdeu. Aí o rei Pirro virou e falou assim, nós vencemos a guerra, mas eu perdi muito soldado. Mas eles perderam a guerra, graças aos tanques de guerra, os elefantes. Aí os romanos viram e falaram assim, como é que nós vamos vencer esses elefantes? Tiveram a ideia de passar pinche nos javalis, nos porcos, e soltava o javali no meio dos elefantes, os elefantes saíam tudo correndo, e em desespero passavam por cima até dos próprios soldados deles aí, ó, porco em chama. Não vou nem ler isso tudo aí não, ó, mas aí depois os irmãos Paratera, ele aí, ó, os porcos em chamas foram os primeiros mísseis antitanques do mundo, banhados em alcatrão e ateado fogo. Os suínos eram soltos para causar estrago ao inimigo. Era usado como míssil para deter os tanques de guerra, para deter os elefantes. Metia fogo nos porcos de guerra, nos javali, e o javali saía gritando, e os elefantes entravam em desespero, que escutavam barulho, que não pode escutar barulho de trombeta e nem de nada, que saía doido, correndo, passavam por cima até dos próprios soldados deles. Roma descobriu que nós ganhamos a guerra graças ao javali. O javali, então, é o deus da guerra. Mas eu vou colocar um vídeo agora para vocês verem. Você sabia que os porcos já foram utilizados pelos romanos durante a batalha? Por mais estranho que isso possa parecer, eles sempre pensaram numa maneira eficaz para combater os elefantes de guerra, que era um problema grande e pesado para seus legionários, até descobrirem que o grunhido do porco assustava os elefantes. Em 272 a.C., foi registrado que os romanos usaram javalis em sua luta contra os elefantes de guerra dos tarantinos. Polieno, um autor militar grego, citou que numa guerra, para criar o máximo de caos possível nas linhas inimigas, os soldados chegaram a atear fogo nos porcos. Os elefantes fugiram aterrorizados com o barulho dos porcos, porém muitos dos próprios soldados perderam suas vidas porque foram pisoteados pelos elefantes aterrorizados. Viu aí, irmãos? Que coisa magnífica. Por que
endeusou o porco, o javali. Vou colocar a imagem do javali aí. Mocos é o nome dele. O deus porco da guerra. É o deus da guerra. Aí, vestido de soldado romano aí, ó. Tá vendo ele com a lança aí? Tá vendo, irmão? O tanto que a bagaceira é séria. Então, lá em Roma existe o deus porco. É o deus da guerra. Porque eles conseguiu destruir os tanques de guerra, conseguiu destruir os elefantes, conquistou a guerra graças ao porco, graças ao javali. Tacava fogo no javali, aí não, agora o javali se tornou um deus para nós. Então agora nós temos ele como deus da guerra. Aí, o que aconteceu então? O que aconteceu é que o porco passou a ser... Dá a camiseta desse rapaz escrita aí, ó. Porco-dio. Vou colocar para vocês aí, ó. Porco-dio. O que significa porco-dio? Isso é uma palavra que vem da Itália, lá, ó. Palavra italiana, que em tradução literal significa Deus porco. Todo mundo que veio da Itália lá tinha esse sotaque. Eles falavam porco-dio, porco-dio. O que eles estão falando? Deus porco, Deus porco. Eles invocavam Deus porco. Aí Constantino, então, introduziu Jesus, que significa isto é porco. E fez o quê? No Concílio de Nicéia, no ano 325, Constantino, que não entendia nada, teve até um rapaz me criticando e falando que Constantino era um leigo, que Constantino não interferiu em nada, não, que ele era leigo e nem entendia de teologia. O rapaz também é tão leigo que ele não sabe que Constantino era um imperador, não. Constantino poderia não entender de Bíblia, mas ele era o imperador de Roma, e ele que mandava em Roma, e ele queria unificar todos os povos em um só. Então, por isso que ele se tornou um cristão, ele era pagão, adorador do sol. E Constantino, eu vou unir todos. Deu benefício para os cristãos, mas aí ele trouxe a idolatria toda. E ele é que escolheu, ele mandou fazer 50 Bíblias para ele. Eusébio trabalhava para ele mudou tudo. Então ele colocou esse nome pagão, ele colocou tudo. E ele fez o quê? Ele ficou contra Ário. Ário pregava que Yahshua era homem, 100% homem. Constantino ficou contra ele, ficou do lado do outro bispo lá que estava palestrando lá, falando que não, que ele era meio homem, meio Deus. Constantino falou, não, ele é um Deus homem. Por quê? Porque já tinha mudado o nome dele de Yahshua para Iesus, e falou, agora o porco se tornou Deus. Agora o porco se tornou Deus, porque agora nós vamos pregar que ele é Deus encarnado, é o Deus porco encarnado. Aí depois eles foram na Bíblia e pegou a Bíblia, pega uma Bíblia Almeida dessa nessa casa e olha aonde os apóstolos vinham, os demônios vinham, diz que eles prostravam diante de Yahshua. Na Almeida está escrito, eles vinham e adoravam a Yahshua. Na Bíblia Almeida está, adoravam a Jesus, ao Deus puro. Nessa Bíblia de Jerusalém aqui fala, eles prostravam, que é diferente de adorar. Mas por que eles mudaram? Por que a Igreja Católica fez tudo isso? Para poder os crentes adorar o Deus porco, adorar Jesus. Por isso que dentro aí, ó, olha o símbolo aí, ó. Javali, símbolo do Império Romano. Acabou, não. Caiu por terra. A Babilônia caiu por terra. Então, dentro das denominações evangélicas, você chega lá e está, adora Jesus, adora Jesus, adora Jesus. Estão adorando ao Deus porco. Por quê? Porque na Bíblia deles está escrito para adorar. Onde estava prostrar, tirou e pôs, adorou. Adorou. Prostrar não é o mesmo que adorar. As pessoas prostravam diante do rei Davi, diante do rei Salomão. Não era idolatria, é sinal de reverência. Por isso que todo joelho se dobrará diante de Yahshua, é em sinal de reverência. Mas isso não é adoração. Prostrar não é o mesmo que adorar. Então, o que acontece? Constantino colocou, falou, ele é Deus encarnado. Mas o apóstolo Shaul ensinou o quê? 1 Timóteo 2, versículo 4 e 5. A vontade do Criador é que todo ser humano seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Criador, que é Yahweh, e um só mediador entre o Criador e os seres humanos. Yahshua, o ser humano. Entendeu, irmãos? Então, ele vira e fala assim, Yahshua, o ser humano. Na sua Bíblia vai estar Yahshua, o homem. Ele é homem, ele é um ser humano. Ele não é Deus encarnado. Mas Constantino corrompeu tudo. Fez a bagaceira tudo. Então, o que acontece? Agora que nós aprendemos que Constantino introduziu o porco, eu vou voltar agora eu vou para Lucas capítulo 8. Lucas 8 conta a história do Gadareno. Não vou nem ler, já vou citar de cor aqui. O Gadareno, Yahshua atravessou lá e foi lá em outro lugar distante lá, não sei se foi, se não me engano, é 60 quilômetros de distância, não tenho certeza, mas depois vamos pesquisar para ver se é isso mesmo. O importante é que agora que eu quero trazer é a história. Então, Yahshua chegou lá, o cara estava endemoniado, veio ao encontro dele,
E aí Yaucha perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele falou, Legião. Porque nós somos muitos. A palavra legião vem de legionários. Legionários. Está falando dos soldados romanos. A palavra legião está relacionada aos soldados romanos. 6.000 soldados a pé. E mais não sei quanto montado em cavalos. Mas a pé era 6.000 soldados. E aí se identificou então com legião, é os legionários. Aí fala, porque somos muitos, muitos, tudo igualzinho, o uniforme, o escudo, a espada, tudo vestido igualzinho, porque somos muitos, nós somos tudo igualzinho, tudo demônio. Soldados romanos, identificou com romano, identificou com Roma. Os demônios se identificaram com Roma. O nosso nome é legião, nós estamos nos identificando com o soldado romano, que subjuga Israel, subjugou Israel, colocou eles debaixo de escravidão. Igualzinho que esse demônio estava fazendo com aquele cara. Colocou ele como um escravo deles, levava ele para onde eles queriam, a legião. E Yaucha, então, chegou para bater de frente com a legião. Aí ele virou e falou assim, deixa nós entrar no porco, nos porcos. E Yaucha poderia virar e falar, não, sai fora, não é para entrar em porco, coisa não. Mas Yaucha permitiu, para cumprir a profecia de Daniel, para mostrar a profecia de Daniel. Quem é o porco? Quem é o porco? É Jesus. Então a legião se identificou com Roma. Pediu para entrar onde? No porco. Então a legião, Roma e o porco formam um só. Você não pode separar os demônios dos romanos. Você não pode separar os romanos do porco. Você não pode separar o porco, que é Jesus, da legião. E não pode separar a legião de Jesus. Está tudo entrelaçado, tudo é uma coisa só. Por isso que Jesus é encontrado em centro de macumba. Por isso que Jesus é encontrado em candomblé. Todos esses lugares invocam Jesus. Jesus está até no meio do islamismo, do muçulmano, lá está para todo lado. Jesus é o Deus porco de Roma e é a legião. Veio para escravizar. Os crentes precisam de libertação. Precisam se libertar de Jesus. Porque senão fica na tribulação, e na tribulação vai ser libertado no porrete. Porque Yaucha chegou lá para tirar a legião de dentro do rapaz. Yaucha vai vir para tirar Jesus de dentro de Laodiceia para poder colocar ele lá dentro, ele entrar lá para dentro. Ele quer tirar o porco para pôr o cordeiro. Ele quer tirar o porco para colocar o sacrifício do cordeiro, colocar o cordeiro no nosso coração. Yaucha é o cordeiro. Lá na terra de Israel, lá no Egito, eles não comeram um porco, igual come-se no Natal. Não. O Eterno falou com Moisés, você vai matar um cordeiro, e cada um da casa vai ter que comer o cordeiro. Não é para alimentar de porco, é para alimentar do cordeiro. Yaucha é o cordeiro, nós temos que alimentar do cordeiro, não de Jesus. Yaucha bateu de frente com Jesus, com o Deus porco, o imundo. Por isso que fala na era da igreja de Filadélfia, eu sou o puro, o santo, o verdadeiro. Eu não sou Jesus, o falso, o imundo, não. Jesus se identificou, a legião, com os porcos. E aí? Entrou no porco. E o que a legião, o que Roma fez? Roma, a legião, pegou o porco e jogou nas águas. Jogou nas águas. Os pastores falam, por que jogou nas águas? Ninguém entende. Por quê? Porque ia ser revelado agora. Jogou nas águas porque no livro de Apocalipse fala, viu uma mulher sentada sobre muitas águas. Apocalipse 17, versículo 3. Quem é a mulher que está sentada sobre muitas águas? A Igreja Católica Apostólica Romana. Ela está sentada sobre muitas águas. E quem são as águas? Versículo 15, Apocalipse 17, 15. As águas são povos, multidões, nações e línguas, sobre as quais a mulher está assentada, dominando. Roma, a mulher, a Igreja Romana, a Igreja Católica, está dominando sobre povos, multidões, nações e línguas. Aonde Roma não chegou? Roma está no mundo inteiro. Então, o que acontece? Lá diz que Roma levou o porco e jogou nas águas. Águas são povos, nações e línguas. Roma pegou Jesus e o Deus porco, e levou para as águas, para os povos, nações e línguas. A Igreja Romana está sentada sobre muitas águas. Aí depois lá na frente fala assim, viu uma mulher sentada sobre uma besta. Quem é a besta ali agora? A mulher é a Igreja Católica, a Igreja Romana. Viu uma mulher sentada sobre uma besta. A besta é o Império Romano. Viu uma mulher sentada sobre uma besta, governando sobre um império, o Império Romano.
e essa besta estava cheia de nomes de blasfêmia. A besta é o Império Romano, cheio de nomes de blasfêmia. Qual os nomes de blasfêmia, Romano? Deus, que vem de Zeus. Senhor, que significa Baal. Está entendendo, irmãos? E Jesus, que significa isto é porco. Irmãos, a Babilônia caiu por terra. Tudo caiu por terra, tudo foi desmascarado. Roma foi quem levou o Deus porco, Jesus, para todas as nações. Está entendendo que a coisa é séria? Vamos passar para frente. Então, Yahshua foi lá e expulsou. Falou, sai. Ele quer libertar a igreja de Laodiceia desse porco. Por isso que ele fala para a igreja de Laodiceia, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. E vai cumprir a profecia, vai cumprir também o que está escrito lá. Que quando o mais valente chega, o mais fraco tem que sair fora. E Yahshua é o mais valente. A legião tem que cair por terra quando ele chega. Jesus tem que cair por terra. Isso é um demônio colocado pelo catolicismo romano. Tem que sair fora, irmão. Se quiser fazer parte dos 24 anciões, quiser fazer parte dos vencedores, e estar com o Cordeiro no Monte Sião, não é com o porco lá no Monte Sião, não é com o Cordeiro no Monte Sião. Tem que fazer parte do Filho Varão e tem que aceitar Yahshua como o Cordeiro e sair fora de Jesus, o Deus porco de Roma. Então, vou passar para frente aqui, o que acontece? Quando nós pegamos lá, Daniel, lá diz assim, colocou no lugar do sacrifício perpétuo a iniquidade, e com isso lançou por terra a verdade. Etíoque Epifânio lançou por terra a verdade? Lançou. O que Etíoque Epifânio fez contra a verdade? Que os pastores têm coragem de falar que o pequeno chifre é Etíoque Epifânio. Nunca foi Etíoque Epifânio, porque o pequeno chifre lançou por terra a verdade. Tem uma tradução que fala assim, arrebentou com a verdadeira religião. Mas eu prefiro essa aqui, porque religião também não bate, porque religião é do capeta. Então a tradução correta é, lançou por terra a verdade. Qual a verdade? A verdade que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. O que está escrito lá? A vontade do Criador é que todo ser humano chegue ao conhecimento exato da verdade. Essa tradução aqui, ela fala assim, não é o pleno conhecimento da verdade, não. Essa aqui está assim, que chega ao conhecimento exato da verdade. Aí ele vira e fala assim, qual que é o conhecimento exato da verdade? Porquanto há um só Criador, Yahweh dos exércitos, o Altíssimo é o único, e um só mediador entre o Criador e o ser humano. Yahshua, o ser humano, Yahshua, homem, ser humano, 100% ser humano. Não é Deus encarnado, não. Você chegou a esse conhecimento? Você chegou ao conhecimento exato da verdade. Mas o cristianismo não entende que Yahweh é o único altíssimo criador dos céus e da terra, não. Eles pregam 3. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses do paganismo. Uma trindade maligna colocada no ano 381 pelo Papa São Damasco, Imperador Teodósio. Leia lá no livro de história, se não foi esse que colocou essa trindade maligna. Por isso perguntou para Yahweh, qual que é o maior mandamento? Ele diz, Yahweh é um, e não existe outro além dele. Um é 3, um é 3, um é um. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, fala que há um só Criador, um só Rei, Yahshua Mashiach, está um só Senhor. Não é 3, não, só tem 2. Se você ler Provérbios, capítulo 8, versículo 22, diz assim, que no princípio Yahweh estava atrás. Quem subiu ao céu e desceu? Quem amarrou as águas nessa roupa? Quem fez todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho, se é que o sabes? Quem estava na criação? Era 3 ou 2? 2. Pai e filho. Pai e filho. Apocalipse 14. Na testa dos vencedores, na testa dos 144 mil, vai estar escrito o quê? O seu nome e o nome do seu pai. E na sua testa estava escrito o seu nome e o nome do seu pai. Quantos nomes? É o nome de 3 ou de 2? Então, só tem 2 pessoas. Uma é o Altíssimo. O outro é o Rei dos Reis, Yahshua o Mashiach. 100% ser humano, 100% homem, 100% ser humano. Não é um Deus encarnado, não. Paulo falou isso depois de 50 anos que ele subiu para o céu. Isso é chegar ao conhecimento da verdade. Por isso que fala que todo espírito que não confessa que Yahshua veio como homem, como ser humano, não é do Criador. É o espírito da besta, é o espírito do anti-Mashiach. Nega que ele é homem. Ele venceu Satanás como homem, não como um Deus encarnado. Aí os pastores falam, você está negando a divindade. Que negando a divindade o quê, irmão? Quem é a divindade é o Pai. Onde está isso? Colossenses.
fala que em Yahshua habita toda a plenitude da divindade. Mas quem é a divindade? O Pai. Qual é a plenitude da divindade que habita em Yahshua? As qualidades do Pai. Todas as qualidades que o Eterno tem, habita no seu Filho. Mas a divindade, o Eterno, o Criador, o Todo-Poderoso, é Yahweh dos Exércitos. Então, vamos lá. Roma arrebentou com tudo. Aí já estou terminando. O que acontece? No capítulo 8, versículo 14, ele vira e fala assim, ele perguntou até quando vai cumprir essa visão. Vou colocar a tradução aí, uma tradução fala aí, coloca na tela aí para vocês verem. Até quando vai cumprir, então, essa visão aí? Como é que vai... O santuário será pisado, essa oferta imunda vai continuar em cima do altar, sendo oferecida? Até quando isso aí? Não... Aproxima assim para ver, irmão. Deixa eu ver como é que tá nela aí. Aí, ó. Logo ouvi a voz de um sagrado e outro, até quando esta triste visão mostrando tal vai permanecer, tá? Tem uma outra tradução também, irmão. Vê se tem outra tradução. Aí, ó. Até quando durarão os acontecimentos anunciados por esta visão? Aí ele vira e fala. 2.300 tardes e manhã. Outra aí, ó. Agora, a questão é o seguinte, irmão. De qual visão o apóstolo, o profeta Daniel está ganhando entendimento? De qual das visões? É a visão do carneiro lá? É a visão do bode? Não. Ele está querendo saber até quando iria durar a visão do pequeno chifre. Porque depois ele pergunta, até quando o santuário será pisoteado? Até quando essa oferta nojenta vai ser oferecida? Ele queria saber da visão do pequeno chifre. Por que ele queria saber da visão do pequeno chifre? Porque a partir da hora que o pequeno chifre surgisse, ele vai até Yahshua voltar nas nuvens. Então, os outros dois lá já teria passado. Então, ele queria saber do pequeno chifre, porque o pequeno chifre é que fez o estrago todo. E é o pequeno chifre que vai bater de frente com Yahshua quando ele voltar nas nuvens. É o Império Romano, que vai estar sendo governado pelo anticristo, o anti-Machia. No final dos últimos 3 anos e meio da tribulação, ele vai encabeçar esse império aí novamente. Ele vai levantar esse império aí novamente. Aí vai tirar a mulher de cima desse império aí, que é Roma, e ele vai montar em cima desse império, dessa besta, e vai cavalgar esse império. É o filho da perdição, os últimos 3 anos e meio. Ele vai ficar até Yahshua voltar nas nuvens. Por isso, o capítulo 8, versículo 27, lá no finalzinho, lá 26, 27, fala que ele vai ser destruído sem mãos humanas. Vai ser destruído por Yahshua. Então, o que acontece? Ele perguntou, eu quero saber dessa visão do pequeno chifre. Aí a resposta foi dada. 2.300 tardes e manhãs. Tem que ser traduzido como anos. Mas quando é que nós começamos a contar, então, esses anos, meus? Nós começamos a contar esses anos a partir da hora que o pequeno chifre surgiu. É a partir da hora que ele surge. Um império só começa na hora que um termina. Os Medo-Persas só começou na hora que eles destruíram a Babilônia. A Grécia só começou na hora que ela destruiu os Medo-Persas. Roma só começou na hora que ela destruiu a Grécia. E em que ano foi? Aí, ó. 269. Porque não tem outra data, não achei outra data antes dessa aí, ó. 268 não achei, 267 não achei. E achei 2 documentos aí, outro aí, ó. 269. Então ele virou e falou que sim, 2.300 anos. Aí eu pego aqui agora, ó. 269 mais 2031 é igual a 2.300 anos. Tá vendo? Em 2031 completa-se 2.300 anos. E aí ele falou que vai acontecer o quê? Vai acontecer o quê? Daniel, capítulo 8, versículo 14. O santuário será purificado. Toda a igreja que ficou para trás na tribulação vai ser totalmente purificada no segundo arrebatamento, no final da tribulação, em 2031. Vai ter 2 arrebatamentos. Eu mostrei que vai ter 2 arrebatamentos. Um vai acontecer 7 anos antes de 2031, então seria 2024 aqui, ó. Primeiro arrebatamento das primícias, arrebatamento dos vencedores, arrebatamento do filho varão. Quem quiser entender isso, assista os vídeos lá que eu lancei falando sobre 2 arrebatamentos. Segundo arrebatamento, em 2031, para a igreja de Laodiceia, que ficou para trás. Por quê? Porque ela não conheceu o nome Yahshua para invocar o nome Yahshua, porque o nome Yahshua purifica. Isso está registrado no livro de 1 Coríntios, fala sobre isso. O apóstolo Paulo fala isso.
nós devemos nos reunir com aqueles que invocam o nome de Yahshua, e fala que o nome de Yahshua nos purifica. Então, invocar o nome dele traz purificação para o nosso espírito e para a nossa alma. Aí, o que acontece? Então, vai ter 2 arrebatamentos, um aqui e outro aqui. Aí, a igreja de Laodiceia vai ser purificada de quê? Do porco. Se o irmão tiver a imagem aí de Etíoco Epifânio, que eu mandei para o irmão, não sei se eu mandei, Etíoco Epifânio profanando o templo de Jerusalém. Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó. Em 168 a.C., Etíoco Epifânio sacrifica uma porca sobre o altar em Jerusalém e entra no Santo dos Santos. Ordena que o templo dos judeus seja dedicado a Zeus. A ausência da glória de Deus no santuário é conhecida pela manifestação do profano no lugar santo. Aí o que Etíoco Epifânio fez? Ele sacrificou um porco em cima do altar, aonde fazia o sacrifício do cordeiro. Ele foi lá e pôs um porco lá. E falou, esse templo aqui agora é dedicado a Zeus. E colocou uma imagem de Zeus lá dentro do templo. O pequeno chifre fez o mesmo. Ele colocou Zeus dentro da igreja, dentro do cristianismo. Zeus, Deus é Zeus. Pesquisa lá que você vai ver lá o Rodrigo Silva mostrando a origem da palavra Deus. Ele põe lá que vai descendo Deus, Zeus. Tudo se originou em Zeus. Então, Deus é Zeus. Por isso que fala Mateus, Jebuseus, Saduceus, tudo em homenagem a Zeus. As escrituras foram deturbadas pela Igreja Católica. Os nomes foram trocados para homenagear o ídolo Zeus da Grécia. Está entendendo? Por isso que a palavra não é Deus, é significa altíssimo, o altíssimo, criador, soberano. Esses são os títulos que é dado a Yahweh. Deus não, Deus vem de Zeus. Então Constantino conseguiu introduzir Deus dentro da igreja e conseguiu introduzir o porco, o Deus porco. Jesus Cristo é o Deus porco de Roma. Aí, com isso ele fez o quê? Profanou o templo lá em Jerusalém, profanou tudo. Ele profanou aquele templo. A igreja também está profanada com Jesus e está profanada com Zeus e com Baal, que é Senhor. Ela está totalmente manchada. Por isso que no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, fala, e o templo vai ser purificado. Quando? Quando completar 2.300 anos em 2031. Porque acontece o arrebatamento. Aí ela é purificada, recebe um corpo de glória, ela é totalmente purificada. Mas quem vai ser purificado agora? Só o filho varão, porque o filho varão já se absteu dos ídolos do cristianismo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, só não entraram na terra do descanso, lá na terra de Canaã, o pessoal mais velho. Por que eles não entrou? Porque não tirou os ídolos do Egito do seu coração. Por isso que Josué falou, não invocarás o nome dos deuses deles, não invocarás o nome dos ídolos das nações. Jesus Cristo é a 8ª maravilha do mundo, é um ídolo do catolicismo romano, é um ídolo da igreja católica. A Trindade é um ídolo da igreja católica. Aí, eles adorando o Deus porco de Roma, aí, ó, adoração a ele. Então, irmãos, isso é seríssimo. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo aí, ó, pode colocar assim mais tudo e depois ver que nós não colocou aí, ó, o Deus porco aí. Pode colocar, irmão. Pode colocar tudo aí, ó, o Deus porco na cruz aí, ó. Aí, tá aí, ó. Esse é Jesus, pregado na cruz. E Yahshua não foi pregado na cruz, Yahshua foi pregado no madeiro. Yahshua era o cordeiro. Tá vendo aí? Que bagaceira. O Deus porco de Roma aí. Tá na cruz, irmão. O Deus porco de Roma foi colocado por Constantino. É o Deus que Constantino colocou lá, o Deus da guerra. Essa bagaceira aí foi feia. O estrago foi feio. Que a Igreja Católica fez foi feio. Ela arrebentou com tudo. Olha aí. O Jesusão aí com o porco aí. Então, aí. A porcaiada tá toda aí, ó. Dentro da Igreja Católica, no pé do santo. Todo lado você só vê a Igreja Católica envolvida com o porco. Esse porco tá dentro da Bíblia. Esse porco foi colocado dentro da Bíblia. É Jesus. Aí, ó, os padres com o porco aí, ó. Animal imundo. No Velho Testamento já fala do lado do porco lá de trás, que é um animal imundo. Cordeiro não, cordeiro é um animal puro. Olha aí o dentro da manjedoura lá. Tá vendo aí? Não tem para onde correr. Esse é Jesus Cristo, o Deus porco da Igreja Católica, os crentes estão adorando. Vai largar na base do porrete. Agora, quem entende isso agora é só o filho varão, porque está sendo preparado para subir
para a glória. O filho varão saiu fora do Jesus, saiu fora da Trindade, saiu fora de todo tipo de paganismo que a Igreja Católica introduziu. Está fora, está sendo preparado para poder ser arrebatado. Por isso que ele fala, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu te guardarei da hora da tribulação. Aí é o filme, ó, Deixados para Trás. Esse filme. Se o irmão tiver esse filme, o irmão pode colocar o filme. Vou ter aqui, vou dar um prazer. Se que milhões de pessoas iriam desaparecer, eu teria dito que elas eram loucas. Foi o arrebatamento? Sim. Sim, foi. Tem certeza? Tem realmente certeza? Eu vi acontecer. Não foram desaparecimentos. Não foi o arrebatamento. O arrebatamento foi desmascarado no primeiro dia. A segunda onda de desaparecimentos fez os mercados financeiros voltarem ao caos. Confie em mim. Tem que crer que está no time certo. Você já está ensinando a eles a arte das fake news? Eu só queria poder te ver mais uma vez. Por que você ainda está aqui? Porque eu pedi para Deus para me deixar para trás. Não temos que procurar por magia. Não são um bando de malucos religiosos. Malucos como a minha mãe? Felizmente, temos uma solução. Implementar o pagamento Eden em todo o mundo em questão de semanas. Bem-vindos ao futuro. Dei uma olhada dentro da plataforma de pagamento Eden. E é muito mais do que um cartão bancário pretensioso. Então tá admitindo que é só um louco. Sim, e eu tô bem tranquilo com isso. Quando tudo acabar, metade do mundo vai estar morto. Essa é a grande notícia desde o próprio desaparecimento. Você me ouve? Se trouxer essa pauta absurda para o público, seremos acabados. Agora eu tô mais tranquilo. O anticristo vai se declarar como Deus. Parece um exagero até mesmo para eles. Como sabemos de quem podemos confiar? Confia em Deus. O mundo está sofrendo e estamos à beira da insanidade em massa. O que acontece com o resto de nós? Não parece estranho que ainda seja tão fácil desacreditar, mesmo com o que a gente viu? Com nossos próprios olhos? Então é isso aí, irmãos. Esse filme aí é uma mensagem subliminar. O porco lá, pregado no madeiro, lá, que expôs lá no início do filme aí, é mostrando que a galera ficou para trás por causa do Deus porco de Roma, Jesus Cristo. Em Apocalipse, capítulo 14, versículo 1, diz assim: tive depois desta visão, eis que o Cordeiro estava de pé sobre o Monte Sião, com 144.000, que traziam escrito na sua fronte o nome dele e o nome do seu pai. Eles conhecem qual é o nome do Criador, Iau. Conhece qual é o nome do seu filho, Iauxa. É selado com esse nome. Vai para o Monte Santo, Monte Sião, para estar com quem? Com o porco? Não, com o Cordeiro. Aí diz: e ouvi uma voz que vinha do céu. Vou ler o versículo 3. Cantava um novo cântico diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144.000, que foram resgatados da terra. Arrebatamento. Eles vai ser arrebatado, levado, resgatado e levado para cima. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Mulheres aqui são igrejas evangélicas, denominações, religiões. Saiu fora, porque lá prega os ídolos. Então, se você vai, você contamina com Jesus, contamina com a Trindade, contamina com toda a idolatria que está ali dentro. Então, eles não se contaminou com igrejas evangélicas. Mulheres aqui é igreja. São virgens. Virgem, pronto para o casamento, para casar com um único esposo, Yahshua Mashiach. Este segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias. É o primeiro arrebatamento, a primeira colheita, é a colheita das primícias. Depois vem a segunda colheita. Para o Criador e para o Cordeiro. Na sua boca jamais foi encontrado mentira. Eles não invocam o nome dos ídolos. Ficou no passado. Se invocou, foi no passado. Agora não invoca mais. E purificou os lábios deles e deu um linguajar novo para eles invocar o nome verdadeiro, que é o nome dele e o nome do seu filho. Então, o que acontece? Só vai subir no arrebatamento a igreja de Filadélfia, que está invocando o nome de Iau e Iauxa. E aqui, ó, para terminar, então vai fechar em 2031. Bate certinho. O ano que vem, isso aqui, o calendário de Israel, o original, começa no mês de Nissan, Abib. Êxodo 12, versículo 2. O Eterno falou: esse será o primeiro mês do ano para vocês. Qual mês? Abib, Nissan, que cai entre março e abril. Mais é em abril no nosso calendário. Aí o Eterno falou: esse vai ser o primeiro mês do ano. Então o ano começa em abril, termina em abril. Em abril, termina em abril. E lá é Abib. Então, em abril do ano que vem, inteira 5.994. Mais 7 anos da tribulação, 6.001. Coloca de novo o documento na tela aí, irmão. Aí, ó, 6.001. Começa-se o 7º milênio. Então, o livro de Daniel
É ou não é um livro tremendo que o Eterno deixou para tirar o selo no tempo do fim? Tirou ou não tirou o selo no tempo do fim? Se esses historiadores aí estão corretos com essa data, 269, se ele está correto com essa data, se essa data está correta, vai fechar em 2031. Se essa data está correta, vai fechar os 2.300 anos em 2031. Foi revelado ou não foi? Se a data está correta, foi revelada a profecia ou não foi? O selo foi tirado ou não? Eu faço essa pergunta para os irmãos. Foi tirado ou não? Explicou detalhes por detalhe ou não? Olha a moeda aí quando surgiu. Olha o Império Romano, a moeda dele. 269, a moeda dele aí, ó. Foi quando emplacou a moeda. Quando começa um país. Não existe um país soberano sem moeda própria. Então aqui foi decifrado ou não foi decifrado isso aqui? Foi tirado o selo ou não foi? Há 70 semanas lá que nós mostramos lá. Há 70 semanas lá que nós mostramos lá. Há 70 semanas. Fechando aqui, ó. Yahushua morreu no ano 31, na semana de número 63. Se você quiser assistir e entender o vídeo, você tem que voltar lá e assistir. Eu vou só dar uma pincelada aqui. Quem está vendo, eu estou entendendo tudo. Mais 6 semanas são 42 anos. Yahushua morreu na semana de número 63. Mais 6 semanas, inteira-se 69 semanas. Yahushua morreu no ano 31. Mais 6 semanas. 6 semanas são 42 anos. É igual a 73. O que aconteceu no ano 73? No ano 73 terminou a semana de número 69. E o que aconteceu no ano 73? Guerra de Massada. Você que está me vendo pela primeira vez, pesquise. Guerra de Massada. Foi quando a figueira foi cortada. E aí aconteceu a Guerra de Massada no ano 73. Ano 73 fechou a semana de número 69. Se você partir do ano 73 e seguir o calendário do Eterno, que é de 7 em 7 anos, 7 em 7 anos, que é os anos Shemitah e os anos Jubileus, você vai chegar no ano de 2031, no prego. Então, isso aqui bate, a profecia das 70 semanas bate com 2031 e a profecia do pequeno chifre fecha em 2031. Então, agora, meus irmãos, é purificar de tudo enquanto há que traz mancha para a alma, para o espírito e para o corpo. Se possível, deixar de falar qualquer palavra, que Paulo falou que não acha na vossa boca nenhuma palavra torpe. Até a maneira de expressar, de falar, tem que ser mudada da agora para frente. Deixa de comer a carne de porco que representa Satanás. Sai fora disso, se possível. Faça aí um jejum, sai fora disso. Se abstém de tudo isso aí, se consagra, se purifica, porque em Nissan, em Abib do ano que vem, que é em abril, tudo nos leva a crer que vai acontecer a guerra de Gog. A Rússia vai descer com a Turquia, o Irã, a Síria, a Líbia, vai acontecer a guerra de Gog, Nibiru vai chegar, o planeta Nibiru, e o arrebatamento vai acontecer junto. Só vai subir os puros, quem tiver crendo no arrebatamento, quem entendeu a visão de Daniel, que foi decifrada agora, e quem está acompanhando a visão da era. Ok, irmãos? Fica na paz do Eterno. O Eterno fortaleça cada um dos irmãos e dê santidade e purificação para cada um, para que nós possamos subir e nos encontrar lá em cima, na glória. Moisés recebeu a missão do Criador para levar seu povo lá no Egito para a terra de Cana. E então Moisés ele pergunta, assim que aquele povo me perguntaram, tipo querendo conhecer o seu nome, direi como o Criador e logo ele responde na língua original de Israel.
Vai, diga eu sou quem só fala. Yahweh é meu nome. De geração em geração meu nome será lembrado com toda a gente. Yahweh Al Shaddai é o meu nome e para sempre. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Apesar das línguas que hoje existem, o nome de uma pessoa já nunca se muda. Então o nome do Pai puro que mudaram para nomes de ídolos. Nome do Salvador e também já mudaram. Hoje não é conhecido Yahushua Mashiach. Sacerdotes condenavam os discípulos por causa desse nome. Foi plano do diabo que isso ocorra, escondendo o nome do Pai e Filho, para que o mundo passe adorando ídolos, nomes blasfêmicos. João já revelou que aquela besta estava cheio de nome de blasfêmias, abrindo sua boca blasfemando o nome do Santíssimo. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Provérbios no seu capítulo 30, versículo 4. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas numa roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes. Ezequiel 39, versículo 7. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome. E os gentios saberão que eu sou o Eterno, o Santo de Israel. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre. Aleluia, aleluia, oh aleluia. Seja louvado, louvado seja Yahweh, seu nome para sempre.